tava tudo pronto pro Cruzeiro ser campeão, né? Foi E aí, Fabrício. cara, isso aqui foi muito importante pra mim, né? Essa nunca mais saiu de mim, né? Porque a verdade é essa. Ver essas camisas aqui, você lembra de quê? Um abraço para você ligado na Itatiaia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Lucas Barbosa e esse é o Vestindo Histórias, o nosso novo projeto que conta as carreiras de craques do nosso futebol através de camisas históricas. E para isso, a gente está no melhor lugar, a loja da Foot Classics, que é referência em camisas de futebol. Futebol brasileiro, futebol internacional, seleções, todas as épocas, pensou em camisa de futebol, pensou na Foot Classics. E para começar com o pé direito e o astral lá em cima, o nosso primeiro convidado tem muita história. 7 clubes, mais de 400 jogos, muitos títulos, é um ídolo da torcida do Cruzeiro e hoje é nosso companheiro aqui na Itatiaia, Fabrício Guerreiro. Fala, Luquinha! Bom demais? Bom demais, Bem-vindo, muito obrigado aqui. Pô, agora, pressão é primeiro, velho? É, mas você já é da casa, já tá acostumado. O problema é que você anunciou só a história dos craques. O caça-craque também pode? Porque eu era o caça-craque, né, velho? Não, mas tem muita história, né? Quanto tempo de carreira, Fabrício? Rapaz, nem sei direito, hein? Tem que pesquisar aí. Profissional 2000, né? Comecei em 2000, 2015 foi a última temporada, 15, mas assim, a carreira não só como profissional, eu acho que ela começa muito antes, né, cara? Eu acho que começa ali a partir dos 12, 13 anos, quando você resolve mesmo. Eu sei que a gente vai ter camisa aí de times que eu me formei, time profissionais, mas assim, pro jogador é importante desde lá da base, né? Muita coisa a gente pega lá como essência e leva pra vida inteira. E até pra falar pro pessoal como é o nosso formato aqui, a gente vai passar por camisas históricas da carreira do Fabrício, União São João de Araras, Corinthians, Cruzeiro, futebol japonês, seleção brasileira, e aí ele vai relembrar os momentos vividos nesses clubes. Mas tem uns times aí que fizeram raiva em mim também. É verdade, tem uns rivais também. Aí, mas eu quero saber como é que era o pequeno Fabrício lá em Imbituba, Santa Catarina, e como você foi parar em Araras, né? Cara, o legal assim, né, que quando tem que ser, parece que tá ali, cara, é destino, né? Eu sempre quis ser jogador de futebol, desde assim como a maioria dos meninos, mas assim, muito diferente de alguns, lógico, tinha um talento aqui e ali, mas, cara, eu sempre era muito dedicado. Desde menino eu percebi que quanto mais eu corria, mais eu me destacava, né? Principalmente no campo, na quadra, no futsal. Eu joguei futsal até os 15 anos, é muito forte em Santa Catarina. Então eu lembro desde menino, cara, o pessoal já me ajuda aí, jornalista. Taxava como louco, maluco. Porque eu acordava às 6 horas da manhã pra ir correr, irmão, antes de ir pra escola. Um frio de Santa Catarina, luva, dava uma corridinha, ia pra escola, jogava mais bola e tal. Frequentava a aula, viu, galera? Também estudava, tive que estudar. Aí com 15 anos eu saí de casa, fui pro Tubarão, uma passagem rápida de 4 meses. Na verdade eu fui pro Tubarão, olha que interessante como tem que ser, né? Eu fui pegar uma experiência no Tubarão, treinar com um profissional do Tubarão com 15 anos, pra ir fazer um peneirão no Internacional de Porto Alegre. Que é ali, né? No Sul você tá Grêmio e Inter, né? São os mais... E aí, bicho, fiquei uma semana lá, vim embora. Peguei a minha experiênciazinha. Pô, o treinador lá, pô, cadê o menino? Não vai voltar mais não? Aí a gente conversou, eu com o pessoal lá do projeto, né, meu treinador, e falou, pô, se tiver que ser, você vai ser em qualquer lugar, cara. E tem gente que fala, não, você não vai ser, mas a grande arma do jogador, o pessoal pensa em empresário, não sei, cara, a grande arma do jogador é o campo. Se você joga, se você aparece, cara, sempre vai aparecer alguém vai te ver, E assim foi o que aconteceu comigo. E me levaram lá, 15 anos, lá pro interior de São Paulo. Isso a gente agora falando do União São João, né? Porque muita gente acha que você começou no Corinthians, mas não é bem assim. Teve a passagem lá por esse time que é muito tradicional, né, cara? Tradicional, revelou muitos jogadores, né? Roberto Carlos saiu de lá, foi o grande nome, né? Mas entre o Roberto Carlos, teve o Wagner, não sei se você se lembra, aquele meia direita, volante, meia esquerda, ambidestro, que jogou no São Paulo, no Vasco pra caramba, depois foi pra Espanha. Jogava demais, esse cara era... E aí teve o Veloso, também goleiro, revelava muito jogador. O Rogério, que foi pro Palmeiras, lateral, depois eu encontrei com ele no Corinthians. E eu, na época... Na sua época, o time fez boas campanhas no Paulista, Série B, né? Hoje em dia é uma realidade muito diferente deles. E aí, rapidamente, você chamou a atenção do Corinthians. Como é que foi isso? Cara, assim, foi muito legal a passagem minha pela União São João, porque assim, eu cheguei lá com 15 para 16 anos e com muitas dificuldades, né? Primeiro que você fica longe da família, eu visitava minha família uma vez por ano. Segundo, era R$60 por mês ajuda de custo, né? Então, quando você recebia, você já estava levando cachorro quente na praça,
Eu tinha 2 bermudas, lá eu conheci minha esposa lá, né? Lá, na época ela fazia faculdade lá, biomédica, e a gente se conheceu lá e ela zoa de mim até hoje. Porra, as minhas amigas ficavam assim, que calça, que bermuda que ele vai vir hoje? Com a amarela ou com a laranja? Só tinha 2, né? Os caras traíram. E aí, foram assim, momentos de muita dificuldade, muita solidão, mas assim, foram coisas que me transformaram, sabe? E ali eu peguei minha essência de tudo que eu passei ali, cara, o diferente de você tá reclamando, sabe? Tá querendo, ali tudo me incentivava, sabe? Sim. Ali era dificuldade, sozinho, o que comia, o que tinha no alojamento, dormia debaixo da arquibancada, bicho. E assim, muitas vezes eu molhava o lençol pra dormir, cara, à noite, por causa do calor. E aí eu pegava, ia lá, molhava o lençol na pia, dava uma torcidinha e jogava pra dormir, cara, poder dormir pra acordar cedo no outro dia, porque assim, então foram vários perrengues assim, sabe? É aquela comidinha básica, final de semana era muito ruim, porque todo mundo ia pra casa, o pessoal maior do interior, ficava eu mais uns 5 no alojamento, que era o pessoal lá da Bahia, o pessoal do Nordeste, sim. Aí ficava aí dia de sábado, era o dia de jogo, e domingo era o dia mais difícil, porque assim, domingo era o dia de lavar roupa, eu tinha que lavar minha roupa, então eu lavava minha própria roupa e aproveitar pra dar uma malhadinha, e passar a tarde ia no canavial, pegar um facão lá, ia no canavial pegar umas canas, pra passar o dia, sabe? E aí não tinha essa coisa que tem hoje dos alojamentos com TV no quarto, era num refeitório. Então tinha todos os perrengues assim, mas isso, cara, me fortalecia porque chegava segunda-feira, irmão, falava, eu tô passando esse perrengue aí, longe da família, tudo isso aí, cara, não vou deixar ninguém tomar meu espaço. E porque é assim, né, na vida, principalmente na base, né? É testes a mais de testes, toda semana chega aquele caminhão de testes lá, o cara toma o teu lugar, você vai embora. E aquilo me fortalecia. E aí a coisa fluiu, aconteceu muito rápido. Em 2000 eu fui disputar um torneio na Itália com o time do Careca. O time do Careca fez um apanhado ali no interior de São Paulo e fez uma seleção de alguns jogadores, entre eles estava eu. E a gente foi pro torneio de Carnaval e a gente ficou em 3º lugar lá. A gente perdeu na semifinal para a Internacional. Inclusive, eu perdi um pênalti. Pô, não sou bom de pênalti, cara. Bati uns 3 pênaltis na carreira e perdi 2. Assim, e aí meti no travessão lá. Chorei pra caralho, acabou um. Mas depois, na disputa do 3º lugar lá, agora eu não lembro contra quem foi, acabei sendo destaque também. Em 2000, eu tava nessa transição pro profissional. E aí eu fui um dos destaques lá. A Juventus de Turim, que na época ficou interessada. Queria me comprar e tal, e aí estavam vendo para me tirar o passaporte também português, só porque eu não tenho, lá no Xingu, foram tirar o meu passaporte, pesquisar, chegou lá no Xingu, irmão, os índios e tal, não tive passaporte, e aí acabou dando também uns rolos na época do passaporte do Dida, do Cafu, acabaram suspendendo aí o meu processo todo, e voltei mas aí voltei valorizado, aí eu subi, sim. Fiquei 3 meses só treinando, no último jogo do Campeonato Paulista de 2000 eu estreiei. Foi a minha estreia como profissional contra o Português Santista. Capitão na época jogava lá, Hollywood, o nome dele, não sei o que, tava lá. E aí foi a minha estreia. Depois eu já comecei a Série B jogando como titular. Ganhei minha posição com 18 anos. Já joguei a Série B inteira como titular. 2001, titular de novo, Campeonato Paulista. E aí pintou interesse de Santos e Corinthians. E aí chegamos no Corinthians, né? Fui pro Corinthians. Onde todo o seu esforço, seu sacrifício foi recompensado. E eu acho que também dá pra dizer que essa personalidade que você desenvolveu nessas dificuldades do União, e aí você chegando no Corinthians, que tem título de Copa do Brasil, tem título paulista, título brasileiro, essa passagem muito marcante pra você. Cara, isso aqui foi um marco pra mim, né, cara? Porque assim, é o sonho de todo jogador, você chegar no time grande, né? Sim. E às vezes eu não tive a oportunidade de começar em time grande, mas comecei em time pequeno, e isso é um caminho mais longo, mas assim, te dá uma bagagem muito grande. Essas dificuldades que eu passei, cara, quando eu cheguei aqui, eu apresentei no dia do Dida, cheguei no Corinthians, a apresentação eu e Dida, Dida voltando no Milan, a gente foi pra coletiva junto, pô, cara, era um mar de jornalistas, eu nunca tinha visto tanto jornalista, nem a torcida do União São João tinha tanto, sabe, no dia de jogos. Cara, eu fiquei assustado com aquilo, mas assim, cara, tô realizando meu sonho, toda a dificuldade, é isso, eu nunca esqueci essa dificuldade que eu passei. E lá dentro de campo, irmão, quando entrava, não tinha, podia jogar com quem fosse. Na época eu cheguei lá, tava o César Sampaio, Luxemburgo me levou, né? Luizão, Ricardinho, todos aqueles caras, cara, tudo bem, tinha aquele respeito, mas a partir do momento, engraçado, eu sempre tive isso, você entra dentro de campo, Luquinha, pô, todo mundo é igual, cara, e assim, vai ser difícil quem corria mais que eu, então assim, total direito de cobrar. Então me sentia no direito igual a todo mundo. E foi uma baita experiência, cara. Luxemburgo me deu poucas oportunidades daqueles 6 meses que eu cheguei,
porque há uma série de adaptação, é muito diferente, né? Jogar de time de Série B para você chegar num Corinthians, time grande, intensidade física, jogo rápido. E eu tive algumas oportunidades, acabei fazendo meu primeiro gol contra o Botafogo naquela época. Tomei umas durinhas do Luxemburgo, graças a Deus, porque o pô fechou. Mas me aprendi muito, Sim. né? Aprendi muito. Tive uns desvios ali de conduta, principalmente no extracampo. Sempre fui meio imperativo e eu não aguentava ficar muito em casa. Chegava 9 horas da noite, eu dava uma sumida. Chegava 2, 3 horas da manhã. Me atrapalhou um pouco nesse início. Eu tomei uma durinha do Pô Fechou. O Pô Fechou falou pra mim, ó, você toma jeito ano que vem, eu vou te mandar lá pra casa do baralho, pô. E aí acabou que ele foi mandado embora, veio o Parreira. Sim. Mais um grande 2002. técnico na sua trajetória. Mais um grande técnico, cara. E assim, aí eu já tava me sentindo muito mais preparado, cara. E aí comecei uma temporada com todo mundo, né? E na pré-temporada eu já comecei a chamar a atenção dele. Precisei de meio tempo pra ganhar minha posição de titular. Na época eu tava com 19 anos ainda, num jogo no Maracanã, contra o Fluminense lá. Eu entrei no segundo tempo, coloquei uma bola, chutei uma bola de esquerda na trave, assim, mudou o jogo um pouco, a gente conseguiu fazer uma boa partida do Rio-São Paulo, aí a partir daquele jogo eu me tornei titular. E aí foi uma sequência maravilhosa ali, principalmente nesse início, cara, que o time deu uma... Lógico, o Luxemburgo montou aquele time todo lá, também tem os méritos dele, mas o Parreira deu uma dinâmica, deu uma tática ali muito bacana. O nosso time, cara, a gente se ajustou e eu acho que a gente jogou o melhor futebol ali naquele primeiro semestre do Brasil, tanto é que a gente foi campeão da Copa do Brasil e do Rio-São Paulo na mesma semana. Oh. Loucura, cara. E dessa Copa do Brasil, você formava um meio-campo com o Vampeta e o Ricardinho, que depois viriam a ser campeões do mundo, né? Cara, isso era muito bacana, cara, porque assim, tu vê que não eram todos os jogadores todos que não marcavam muito bem, não tinha essa pegada, né? Eu era primeiro volante, mas sempre joguei de segundo. E aí, jogava eu aqui na trinca, o Vampeta e o Ricardinho. O Ricardinho, todo mundo fala como meia, mas a gente jogava meio que no triângulo também, assim, sabe? No meio de campo. E... inclusive essa é aqui das Copa do Brasil, dessa época aí. Cara, e foi muito bacana, cara, jogar aquele time foi um aprendizado incrível. Eu era o mais novo do grupo ali. Tinha eu e o Gil, acho que o Gil e o Kleber eram dois anos mais velhos que eu. O Gil aqui. Vale tudo, só não vale um. É ele. E o Kleber também, que eram 80, o Leandro. E eu 8-2, cara. Eu era o único 8-2 ali daquele time. Pô, Dida, todo mundo. Pô, foi incrível ali pra mim. Eu era cobrado pra caramba dos caras. O Vampeta, pô, mexia o sangue. Ô, camisa 25! Eu era camisa 25. Ali que eu comecei a usar a camisa 25, né? Porque, assim, foram os meus primeiros títulos. Enfim, aquilo me marcou. Eu gostei de usar aquela camisa. Mas era só confusão, cara. E uma rivalidade muito grande naquela época, né? Principalmente naquele primeiro semestre com o São Paulo, né? São Paulo tinha um baita time, cara. São Paulo tinha um baita time, Luquinha. Quem que tinha aquele São Paulo naquela época? Pô, Kaká, Reinaldo. Nossa, acho que França tava... Não, cara, era um time, bicho. E a gente ia lá, cara, na raça, e taticamente bem. Não, a gente jantava os caras ficavam muito bravos. E aí, acirrou-se muito essa rivalidade. Palmeiras tava morto naquela época, não tava naquele Palmeiras. Né, caiu, pá. A gente, pô, metia porrada toda hora no Palmeiras. O Santos ainda não era o Santos. No segundo semestre é que veio essas desgramas aí. Mas no primeiro semestre era o São Paulo o grande time. E eu lembro que aí a gente fez semifinal da Copa do Brasil com eles. E aí a gente eliminou eles. E assim, 4 jogos seguidos. Semifinal e final do Rio-São Paulo. Cara, e na mesma semana. Então foi pauleira. Eu lembro que nesse último jogo no domingo do Rio-São Paulo, o último jogo no Morumbi, a gente sendo campeão. E a torcida do Corinthians, olé, olé. Aí eu peguei e levei a bola pro cantinho, irmão. Caralho, aí comecei a fingir que ia cruzar, dei um corte lá, acho que era o Jean, dei 2 cortes, Léo, bicho, fechou o tempo, malandro, acabou o jogo, veio todo o Belete, aquela confusão toda, o Belete gostava da confusão, turma querendo pegar o Belete, eu lembro o Galvão Bueno, não precisa disso, Fabrício, grande jogador, Galvão, precisa sim, acabar o jogo, tava ganhando, filho, segurar lá no fundo a bola, os caras brigou porque quis, rolou uma confusão, e... Aí foi o meu primeiro título ali, foi emocionante, né? Você ser campeão, cara, ali eu senti o gostinho assim de, pô, ser campeão assim vale tudo, compensa todo o esforço, compensa tudo pro jogador, sabe? Depois você pega esse gostinho. E aí na sequência, quarta-feira, já fui campeão da Copa do Brasil também, contra o Brasiliense. Né? Que era um time sensação ali. E nessa Copa do Brasil tem o jogo contra o Cruzeiro, né? Que depois você fez história
com a camisa do Cruzeiro, mas marca um gol no Mineirão pelo Corinthians. Né? Eu fazia 2 gols por semestre, você sabe, a minha média de gol era 2 gols por ano. No primeiro semestre eu fazia um, no segundo o outro, cara. E aqui foi do primeiro gol, né? Aquele jogo que deu moral pra gente, porque assim, o Cruzeiro é tradição, né? Muita tradição na Copa do Brasil. No Pacaembu, assim, a gente teve muita dificuldade lá e a gente veio pro Mineirão, cara. Caiu o Mineirão, pô, daquele jeito, lotado, torcida do Cruzeiro. Era um jogo complicadíssimo e eu consegui abrir esse placar aí, um time todo certinho do Cruzeiro, aí eu dei uma escapada e consegui acertar um bom chute, assim. A gente conseguiu passar do Cruzeiro ali, que a gente conseguiu dar aquela embalada, sabe? Ganhar corpo pra conseguir chegar na final e ser campeão. Você falou do São Paulo e também teve o Santos, né? Só que, diferentemente do São Paulo, aí foi um gosto mais amargo pra vocês. Naquela final do Campeonato Brasileiro de 2002, aquele time dos meninos da Vila deram trabalho pra você. O time já era um pouco diferente da Copa do Brasil, né? O Corinthians. O que aconteceu no meio do ano que saiu o Ricardinho no nosso time, aí o time mudou um pouco, sabe? Saiu o Luizão também. O Luizão, apesar que no final também não tava já, mas assim, o Ricardinho mudou muito, assim, o nosso esquema. Entrou o Renato Abreu, bom jogador, mas muda um pouco a característica. Nesse meio do percurso também, assim, eu também acabei perdendo posição também, não fiquei aquele titular absoluto. Pô, 19 anos, campeão, acabei dando uma empolgada, exagerando muito dentro de campo com dribles, essas coisas, irresponsabilidades. Extra-campo também, é difícil, eu não tenho vergonha de falar isso, eu acho até importante passar por essa molecada, né? Você 19 anos, você conhece a fama, você, jogando num grande clube, sendo cogitado para ir para na época eu fui cogitado para ir para a Copa do Mundo. Sim. E acabei dando uns deslizes ali, acabei me exagerando um pouco no extra-campo e perdi condicionamento, rendimento. Na época eu disputava posição com o Fabinho. Na final eu acabei joguei o primeiro jogo, o Fabinho estava suspenso, e no segundo eu entrei no segundo tempo contra o Santos. Acabei perdendo pra eles, assim, o Santos surgiu como aquela molecada, né, cara? Foi uma surpresa, né? Foi o Robinho, assim, Diego, cara, foi incrível. Os caras, do jeito que surgiram ali, jogavam muito, classificaram na Bacia das Almas, mas acontece que no jogo no Morumbi, na final, eles já estavam super embalados, empolgados, fisicamente, sabe? E a gente acabou chegando na final, a gente tava perdendo de 1-0 no final, e eu ainda errei no primeiro jogo, eu ainda tive uma parcela de culpa por essa responsabilidade que eu tinha, às vezes eu confiava muito assim na minha técnica, no Morumbi eu fui virar uma bola, só que tinha chovido, e meio que tava numa poça d'água, assim, a bola não pegou a altura que eu queria, acabou no pé do Robinho, aí o Robinho tufelando 2-0. Mesmo assim, no segundo jogo a gente tem muitas chances, o Guilherme, assim, teve muitas oportunidades de gol, o Fábio Costa foi eleito o melhor em campo naquele dia, aí teve a pedalada do Robinho também, né, o Rogério podia ter matado a bola, o jogo lá fora, e aí acabou fazendo pênalti, enfim, foi ruim, mas ter chegado numa final desse Campeonato Brasileiro, chegar na final é sempre difícil, eu tenho umas 2 finais aí que me dói até hoje, porque você chegar lá, Luquinha, é tão difícil, quando você chega, você tá tão perto, velho, a hora que você vai fazer assim, escapa. E a sua passagem no Corinthians continua, aqui umas outras camisas, 2003, 2004, 2003 tem o título paulista, né? 2004 você sofre com lesões e tem 2005, né, cara? Que é um ano também de título nacional do Corinthians, vou pegar até aqui a camisa, que é um ano de título do Corinthians, muito investimento, aquele ambiente meio conturbado. O que você tem de lembrança de 2005, cara? Cara, 2005, assim, foi um aprendizado único, assim, né? Porque 2003, bacana, né? A gente campeão paulista, 2004 foi um ano muito ruim, assim, conturbado, a gente não conseguiu muita coisa. Eu tive a minha lesão de cruzado, primeira lesão de LCA, isso aí também marcou minha carreira, sabe? Mas assim, as pessoas pensam que marcou pelo lado ruim, mas assim, marcou pelo lado bom, pra mim mudou, eu senti falta, ali eu senti o quanto eu gostava de jogar futebol, o quanto é importante, e eu gastava energia com outras coisas que às vezes não me ajudavam dentro de campo. E quando eu fiquei sem jogar bola, cara, ali eu vi que realmente eu não poderia ficar mais sem aquilo e eu acabei virando mais profissional, sabe? Me dedicando muito mais à minha carreira, sabe? Eu fiquei na dúvida se eu ia voltar a jogar bola. Sim. 21 anos, cara. Não sabia como ia voltar. Mas eu voltei em 2005. Na época eu peguei o Tite lá ainda no começo. O Tite depois caiu e aí eu já estava no final de processo de transição. Quando eu cheguei com o Passarella, eu retornei com o Passarella, já entrei no segundo tempo, foi o meu primeiro jogo pós-lesão de LCA, acabamos ganhando União São João, 6-1, acho que foi o jogo, eu fiz um gol, entrei e fiz um gol, cara, e eu lembro que eu cheguei no vestiário, eu chorava igual criança, ninguém conseguia me consolar, porque assim, ali foi assim, cara, eu posso voltar a jogar bola do jeito que eu era, tal, fiquei muito feliz, deu um chute na bola, quase que o meu joelho estourou de novo, cara, fiz o gol, e aí 2005, mas eu não consegui
emplacar o meu futebol de novo, devido às dificuldades, sabe? Joguei 3, 4 jogos, senti muita tendinite. Antigamente as lesões de LCA você tirava, né? Tendão de patelar, diferente do posterior, então sofria muito com tendinite, então eu tinha muitas dores, cara. Então teve uma época, eu lembro que depois de um jogo eu fiz um pênalti contra o Palmeiras, mas assim, de bobeira, que eu não tava com aquela força e ritmo de jogo. O Diego Souza também malandro, cavou o pênalti, mas assim, eu dei mole pra ele. E eu lembro que eu cheguei no outro dia e falei, pô, Lopes, eu não quero mais jogar bola não, cara. Cheguei, os caras, pô, eu bati no vestiário dele, ele falou assim, eu sempre tive muita personalidade. E ele, pô, por que você não vai trocar de roupa? Eu falei, não, cara, eu não quero mais jogar bola, cara. Eu não consigo. Tô triste, eu não consigo mais jogar bola, cara. Eu vou parar, não, você vai jogar, não sei o que, a turma gosta de você aí, você vai voltar a ser o que você era. Eu falei, não tô conseguindo fazer o que eu... E isso é muito frustrante pro jogador. Sim. Você acha que você vai voltar igual, mas você demora, sabe? 10, 11 jogos pra retomar o... Naquela época essa parte mental não era muito falada, né? Ninguém dava bola pra isso. E hoje é até algo mais comentado. Você acha que isso um peso muito grande pra você? Foi porque era meio que a gente se ajudava, né, cara? Eu lia livro de autoajuda, eu me apegava na fé, né? Eu sempre fui muito antenado com isso. Eu fiz várias religiões, já pratiquei várias religiões, desde japonês, seichonae, messiânico, evangélico. Hoje eu tô na católica, fiquei, como sempre foi minha base, mas eu já rodei em várias... Eu procurava esse mental positivo, sabe? E na época mas tinha que se virar, não tinha... Na época começou nutrição, todas essas coisas, fisiologia. Eu senti muito essa dificuldade, não consegui me firmar aquele ano, mas mesmo assim foi um ano de muito aprendizado, um time que saiu vitorioso aquele ano, convivi com feras máximas, né, cara? Carlitos Tevez aí, um dos maiores que eu já joguei na história, e foi muito bacana ver como esses grandes jogadores aí se comportam no dia a dia, como é que eles reagem pós-derrota, muito bacana. Aquele vestiário do Corinthians era um Corinthians de muito investimento, né? Solta o mundo. Mascherano, Tevez, Carlos Alberto, Roger. Eles não se bicavam mesmo. Mascherano, Seba Domingues também veio, Nilmar. Fábio Costa. Louco Costa era o nome dele. Louco Costa. Hã? Fábio Costa já quis te bater já? Fábio Costa, cara, eu também era difícil. Teve um dia no treino, cara, eu querendo jogar, pegar ritmo, né, cara? Sim. Aí o dia que os caras que não jogavam, o outro dia era coletivo, jogo treino. E um dia desse o Fábio Costa tava lá agarrando. Um treino não tinha, não sei porque que não tinha ido pro jogo. Cara, e uma lentidão pra sair jogando com a bola. E eu, Fábio, pô, a gente quer treinar, pô. Fica enrolando o treino aí, não sei o que, dá uma palavra com ele. Ele, pô, tá maluco, não sei o que, falando pra mim. Eu falei, porra, meu irmão, eu tivesse medo de homem, eu não saía na rua, não. Falei pra ele. Ele falou assim, depois do vestiário eu vou conversar com você, então. Falei, nossa, cara, todo mundo foi embora, eu fiquei alongando lá, eu não ia para o vestiário, não. Aí quando eu cheguei, velho, aí já tinha ido embora. Já tinha ido embora. Falei, ufa, cara, é noite, saía de noite lá do Parque São Jorge. Aí cheguei no outro dia e já pedi desculpa. Aí, não, pá, relaxa, o Fábio é gente boa demais. Mas, pô, desafiar o Fábio Costa, era só briga. E o Tevez, como é que era? No dia a dia a gente nem via ele direito, não treinava muito, ele tava naquela pegada ainda meio que Riquelme, Maradona, meio antiga. Eu acho que depois que eu fui pra Europa que ele mudou esse comportamento. Mas assim, o comportamento dele dia de jogo era incrível. Cara, esse cara, meu irmão, ele dava o máximo o tempo todo e assim, ele não... Nossa, ele perdia, ele ficava maluco, cara. Ele não falava com ninguém. Teve muitas derrotas no Pacaembu, que ele chegou no vestiário, pegou as coisas dele e foi embora. Não trocou nem de roupa. Ele ficava puto, cara, quando perdia. E que dali foi muito bacana, né? Tanto é que é vitorioso do jeito que ele é ídolo por onde passou, né? Sim, esse ano é cheio de histórias, por exemplo, seu entreveiro com o presidente do Corinthians. Você conseguiu brigar com o presidente, cara? Cara, nada é por acaso. Mas tudo acontece aqui, rapaz. Foi aqui no Mineirão, cara. Foi dessas idas e vindas aí minha que o Lopes insistindo eu jogar e eu sem ritmo de jogo, pedi que eu não queria mais jogar e eu joguei e aí me colocou aqui no jogo contra o Cruzeiro. Cara, eu tava arrebentando no jogo. Sim. Arrebentando no jogo e tal, só que aí negócio de sem ritmo de jogo, cruzaram a bola, eu fui dominar no peito dentro da área. Dominar e já puxar o contra-ataque. A hora que eu fui dominar, a bola pegou no meu braço aí. Pênalti, mais um pênalti, terceiro pênalti. Tinha feito pênalti só contra o Palmeiras, contra o São Paulo e contra o Cruzeiro. Nossa Senhora. Aí eu cheguei em São Paulo no dia seguinte, aí os caras já vieram tudo em cima de mim, da imprensa, né? Pô, o presidente falou que você tem que sair do time, que não sei o quê. Aí eu falei, pô, tem que relevar o que o presidente tá falando, que ele tá com a idade avançada. Relaxa, porra, meu irmão, saí direto do aeroporto, direto. Eu, o capitão, que era o Betão, mas eu acho que mais uns 2 do time, e o Antônio Lopes, direto passada dele. Rapaz, eu cheguei lá, o do Alibe, coitado, ele gostava de mim, cara. Mas também, pô, falou também,
Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não levava desaforo pra casa, velho. E aí, eu não falei isso, ele falando pra mim. Eu falei, pô, presidente, tô caindo na armadilha dos caras, pô. Pô, eu falei o que o cara falou. Pô, ele tava vermelho. Eu falei, nossa, cara, esse velho vai infartar aqui, ó. Nossa, vai dar problema. Queriam me afastar, não deixaram mais eu jogar, mas aí o grupo me segurou. O Lopes falou, cara, não pode ser. A gente tá disputando um título, isso afeta muito o vestiário. Você joga bem, pô, todo mundo gosta de você aqui. Eu vou te levar pra todos os jogos, mas você não vai entrar. Foi praticamente o fim da sua história no Corinthians. Foi o fim da minha história, o último jogo contra o Cruzeiro. Coincidentemente, olha como são as coisas. Tinha um japonês veio ver não sei quem jogar aí. E, cara, eu joguei pra cara naquele jogo, o japonês falou, não, eu quero esse cara. E aí acabou me contratando. No final do ano, eu já tava meio que certo com... Em dezembro, eu acertei aí minha ida pro Japão. Futebol japonês. Antes da gente ir para esse capítulo do futebol japonês, voltar também de seleção brasileira, né? Você teve passagens na categoria de base, torneios de base. Tem alguma história legal que você pode contar? Jogadores que você jogou junto na seleção? Porque na época era muito concorrido. Na verdade, eu tive uma passagem só. Foi em 2003, já como profissional. Na verdade, foi aquelas seleções sub-23, preparatória para a Olimpíada e tal. Teve um torneio preparatório no Catar. E 2003, pô, foi legal, porque assim... 2002 eu já tinha assim um nome, né, assim, e assim, já tava jogando com todos esses caras, e aí 2003 essa seleção aqui foi muito bacana, pô, você encontrar lá os caras que você duelava dentro de campo, entre eles Kaká tava lá, que era um grande nome, já tinha sido campeão, já tinha sido campeão do mundo, já tava naquela fase assim incrível, tava o Júlio Batista, tava o Diego Cavalieri do Palmeiras, goleiro, tinha o Nenê, que eu não sei se tava no Palmeiras ou no Santos na época, do Cruzeiro tinha o Luizão, o Maicon, aí do Vasco tinha o Léo Lima, tinha o Caveira, Souza, Caveirão, os caras que a gente duelar, cara, aí é bacana demais você treinar com os caras no dia a dia, sabe? Pô, é outro nível, de outra qualidade, é uma pressão do caramba, assim, eu gostei muito, mas assim, o ruim é que foi no início de temporada, janeiro, eu voltando de férias, então também lá não consegui apresentar direito meu futebol, na época era o Ricardo Gomes, e eu dei umas tretadinhas, e lá dentro é complicado. Porque o dia que eu joguei... de novo, Fábio? O dia que eu joguei titular, era complicado. O dia que eu joguei titular, pá, eu jogava o meu jogo pra frente, pá, tá. Só que, pô, o Kaká toda hora queria a bola, irmão. Já era campeão nele, eu falei, pô, irmão, não é toda hora pra dar a bola em você. Todo mundo joga, tem hora que você não é a melhor opção. E aí a gente levou essa resenha pro vestiário lá. E acabou rolando uma discussão entre eu e ele. Eu falei umas verdades lá pra ele. E ele também pra mim, E aí você não volta mais, cara. A seleção é complicada. E eu não achei bom, sabe por quê? Quando eu cheguei, eu tava num momento de ascensão minha, de retomada. Eu quero ser titular do Corinthians, velho. Eu preciso jogar. E aí, 2003, eu tinha tudo pra jogar. Era o Geninho já treinador, o Parreira tinha voltado pra seleção, eu acho. E aí, eu cheguei, eu perdi meu espaço, cara. Tava jogando Vampeta e não sei quem. Mas assim, eu demorei mais uns 3 jogos, aí consegui me firmar de novo, sabe? Mas assim, perdi espaço, tudo. Não curti muito não, mas assim, foi uma experiência muito bacana. Fica, né? Talvez se fosse a profissional é diferente. Quando eu cheguei lá, vi uma estrutura meio amadora ainda, porque negócio de base, eu dei uma assustada. Falei, opa. E agora, voltando, né, para a nossa ordem cronológica, futebol japonês, Júbilo Iwata, como é que é a pronúncia correta? Júbilo Iwata. Júbilo Iwata, trava-língua, né? É Júbilo, na verdade, é o time, e Iwata é a cidade, que geralmente é assim, né? Sim. E aí foi início de 2006 que você vai pra lá? Isso aqui tá escrito assim, ó, Luquinhas, você é fera. Já usando a camisa 25 também, né? 25 eu cheguei... Foi essa experiência lá? Cara, molecão? Cara, foi incrível. muita adrenalina, assim, né? Muita coisa. Na verdade, tava a opção de eu ir pintou outro empresário na jogada na época, junto com o pessoal com o Kia, né, que tava no Corinthians, os caras queriam me levar primeiro para Israel. Nossa. E eu passar 5, 6 meses em Israel, porque teve alguns jogadores que fizeram isso, e de lá eles iam para Premier League, para outras ligas lá, onde eles tinham muita moral, né. Mas assim, o meu empresário tava com esse negócio aí do Japão. Eu achei bem interessante, porque eu gostava do Japão, sempre gostei, assim, muito da cultura japonesa, eu pratiquei algumas filosofias, assim, japonesa, religiões. Bom, e foi uma experiência incrível. Aí eu cheguei lá, cara, pô, tudo novo, né, cara? Mas assim, puta de uma estrutura. Foi esse time aqui, jogou Dunga, Adilson, Filipão. Na época era o time com o segundo maior número de títulos, só perdia pro Kashima. Então era assim, era chegar lá e, tipo, disputar título e tal. Só que já não era assim, né? Me falaram, mas já tava entre os 4, já ficava em quarto, quinto. Mas foi uma experiência incrível, cara. Eu acho que uma experiência como ser humano, profissional, Luquinha. Acho que todo mundo, se a humanidade fizesse 2 aninhos de estágio no Japão, irmão, nossa, ia ser outra coisa. O respeito,
E ali eu virei profissional do futebol. Lógico que ainda tinha algumas coisas que eu fazia que não é tão profissional assim, mas assim, pra época, pô, eu já me destaquei ali, já fiquei nos top 3 de profissionais, porque assim, jogaram responsabilidade, né, cara? Então você tinha que se cuidar, lá você responde por tudo que você faz. Lá eu aprendi a dormir cedo, me cuidar, cara, e foi bacana demais. Chegar lá, deu rolo pra caramba essa camisa 25. Por quê? Porque o estrangeiro lá só usava 8. Ah. Não, Fábio, você vem pro lugar aqui, o Dunga jogou com a 8, você tem que jogar. Eu falei, eu não gosto da 8, cara. Eu gosto da 25. Desculpa. Cara, e deu uma confusão. Mas assim, eu sempre tive essa personalidade, né? Eu lembro que na época eu me adaptei bem lá, eles queriam me naturalizar japonês. Sério? Era o Zico seleção. Na época? O Zico tava em 2006. Né? Era o Zico, e o pessoal queria lá me naturalizar, tal, pra me tentar achar na seleção, só que eu não curti. Não curti, cara. Eu falei, pô, cara. Não, e assim, eu tinha muito disso, sabe? Porque eu tive muito isso. Tanto é que eu parei de jogar bola nova porque eu não gostava de jogador velho que jogava só com o nome. E eu não gostava, pô, eu tô lá, vou tirar espaço dos caras, sabe? Eu não acho legal. Até porque falar língua, os caras queriam me dar faixa de capitão lá, cara. Pô, eu falei, cara, como é que eu vou ser capitão? Porque os brasileiros chegam lá, a primeira coisa que eles querem é faixa. A turma gosta, né, de aparecer, né? Parece que a faixa vai fazer o cara, sei mais do que... E aí, cara, eu falei que não, cara, eu não falo japonês, como é que eu vou ser capitão, pô? Eu não, deixa os caras aí, eu vou fazer o meu trabalho aqui e tal. Então já deu tudo essa polêmica aí, mas... E lá você trabalhou com o Adilson, né? Fiquei 6 meses lá. Começou a sua história com o Adilson Batista, que depois... Sim, depois de 6 meses lá, o treinador japonês caiu e aí o Adilson Batista chegou. E aí que foi a grande parada assim comigo na minha carreira, né, cara? A grande evolução também. Eu acho que o Adilson me ajudou muito a evoluir como jogador, cara. Nossa, lá também ele me cobrava. Imagina, só eu, o outro estrangeiro era o coreano. Você imagina o que eu escutava do homem dentro de campo. Chegou uma hora que eu não sabia se olhava pros... O quê? Eu ia pegar, olha pro outro, faz isso, faz aquilo. Pô, cansei lá, velho. Mas aí eu aprendi tudo nessa coisa de mapear, de ver o jogo. Cara, o Adilson me evoluiu muito assim, pela essa cobrança, sabe? E lá que ele jogou a sementinha, né? De vir pro Cruzeiro. Teve um dia lá que a gente descendo no elevador lá, na pré-temporada, e, porra, você tem que jogar no Cruzeiro, cara. Lá, porra, estrutura, gostoso pra caramba lá, a torcida. Eu nunca esqueço daquilo. E aí foi logo no início, depois a gente ficou ali mais um ano, eu trabalhei um ano lá com ele, depois ele caiu, depois eu fiquei com o japonês de novo. Cara, e foi isso, aí foi 2 temporadas lá, foi muito bacana. Eu tinha a possibilidade de renovar, outros times lá também queriam, mas eu queria voltar pro Brasil, pô, muito terremoto, muita coisa. Não... Passou muito perrengue lá? Passei, essas coisas de terremoto é complicado, cara. Às vezes você tá num hotel, pô, alto pra caramba, parece que é proibido você ficar antes do 30º, cara, andar. Você fica lá em cima, tem uns terremotos, em casa você tá, aí é furacão. Já tinha filho na época? Não, e aí a minha esposa queria ter filho e tal, e lá a gente, assim, é a cultura deles, né, aí você tem que pegar, nasce filho, tem que ficar em quarentena no hospital, e aí ela, não vão ter filho aqui não, vou voltar pro Brasil, aí eu comecei a trabalhar isso de voltar pro Brasil, e aí pintou alguns interesses aí. Na época o Corinthians queria eu de volta, né, na época o diretor, até o Beto me ligou, que o mano queria eu lá, só que o Corinthians estava na 2ª divisão, falei, já passei no Corinthians, né, cara, pô, sei lá, 2ª divisão. E aí pintou o Cruzeiro. Pintou o Cruzeiro, o Adilson aqui também. Só que eu também já tava restrição com o Adilson. Porque a gente já tinha dado umas tretas, eu não entendia ele direito. Aí eu falei, cara, pô, vou pro Cruzeiro, pô, mas pô, o Adilson lá, cara, não sei se tem condição de trabalhar com ele de novo. Não tava aguentando ele mais, né? Eu falei, porra. Mas enfim, aí eu vim, né, cara? Aí teve todo um negócio aí pra me procurar entender ele, eu usei a psicóloga. Esse momento assim de conectar com o Adilson? Cara, é legal assim, porque ele veio e tal, mas a gente sabia, ele tem personalidade forte, né? E ele também. Então, mas ele sabe que também, ele conhecia o meu futebol, eu também gostava dessa parte dele, mas assim, o Adilson era um cara muito difícil, às vezes eu não conseguia entender ele, que é muita energia e tal, e às vezes exige da gente uma coisa que às vezes a gente não consegue lidar, e eu não me dava bem com aquilo, mas assim, e aí eu procurei psicóloga, né? Falei, nossa, aí na época tinha psicóloga no Cruzeiro e ela começou a me dar um olhar diferente, isso é importante, cara. Psicólogo, sabe? Pô, não, cara, ele faz isso porque é assim, aí você começa a entender o lado da outra pessoa também. E eu fiquei muito mais calmo e consegui entender e, na verdade, eu era a voz dele ali no vestiário, né? Porque muitos estavam com esse problema também. Com ele na época, ou vários jogadores. Só que aí como já tinha tido esse problema e tive essa visão, né, junto com a psicóloga, aí eu começava a conversar com os caras, cara, não, cara, olha assim, ele tá falando assim porque é assado, sabe, é o jeito dele e tal, e aí eu conseguia
contornar muitas vezes essa situação no vestiário ali para ajudar. Foi bom, excelente, foi bom demais trabalhar com ele aqui. E aí, Fabrício, agora talvez entrando na parte mais especial da sua carreira, com certeza para a torcida do Cruzeiro é o momento mais especial do vídeo. Quando você chega ao Cruzeiro, já falou sobre essa relação com o Adilson Batista, 2008, volta ao Brasil, queria que você relembrasse como foi a negociação para jogar no Cruzeiro, os outros clubes que você já falou do Corinthians, essa camisa aqui da Libertadores, voltou para jogar a Libertadores e teve momentos importantes naquele ano de 2008, né? Cara, isso aqui foi muito importante pra mim, né? Essa nunca mais saiu de mim, né? Porque a verdade é essa. Foram muitas coisas que aconteceram aqui, essa volta minha pro Brasil, né? Eu ainda tava num momento assim, tava novo na carreira, pensava ainda em voltar pra seleção brasileira, pensava em fazer um nome aqui, queria reconstruir família, aqui também, né? Nasceram meus 2 filhos, então teve toda essa história, essa sinergia com a camisa do Cruzeiro, né? Já começou a negociação, foi rápida, Cruzeiro, é isso, diminuir meu salário, né, você tem que ser uma hora que você quer vir, importante era jogar, não dá pra você querer comparar, ganhar em dólar o que você ganha no Japão, ganhar aqui no Brasil, ainda mais o Cruzeiro na época, né, então falei, cara, não, vamos fechar isso, melhor pra todo mundo, fechei 1 ano de empréstimo, né, com opção de compra, e aí foi muito rápido, assim, eu lembro que eu vim na apresentação, já começou o sincerão, modo sincerão eu chegando já mostrando muita personalidade, né? Porque assim, cara, eu vim focado, eu vim outro profissional. Falei, cara, era totalmente Japão, né? Totalmente Japão, assim, quero me dedicar nessa carreira, quero retomar aqui no Brasil, gostei daqui, sabe? O meu lugar é ficar aqui no Brasil. E aí eu lembro que na entrevista chegou alguém que falou assim, não sei nem se foi da Itatiaia, tem que ver isso aí, vamos pegar depois, ó. Pô, beija aí, porque o pessoal beija a camisa, beija o escudo aí. Pra fazer foto tem que beijar o escudo. Eu falei, pô, não vou beijar o escudo não. Pô, sei o quê. Já fico, né, os mais fanáticos, né. Não, porra, ele aí não beijou a camisa. Eu falei, cara, vou provar que eu posso usar essa camisa dentro de campo, porque negócio de marketing aí, nego, um monte aí, chega aí, beija a camisa, não corre dentro do campo. Aí todo mundo ficou assim, caralho, esse cara é meio maluco. Mas aí, dito e feito, né? Aí foi muito rápido, cara, assim, a minha sintonia com a torcida do Cruzeiro. Eu lembro que em 3, 4 jogos, assim, já tinha bastante moral com a torcida, sabe? Eu gosto, cara, eu sempre gostei de jogar no Mineirão. Joguei bem contra aqui, me senti muito melhor ainda do lado da torcida. E eu lembro que foi muito rápida. Eu consegui entender a torcida do Cruzeiro muito rápido, cara. Eu principalmente naquele jogo do Boca Juniors, Libertadores, isso também é um detalhe maneiro, né? Porque você vinha jogar no Cruzeiro, uma das coisas que me fez jogar no Cruzeiro também era essa coisa da Libertadores, né, cara? Porque era sempre um time que jogava, que chegava, e você jogava o Campeonato Mineiro ali, mas assim, o bacana era você vivenciar a Libertadores, né? E eu lembro que, eu acho que foi minha 7ª partida contra o Boca Juniors, 6ª partida, acho que eu voltei. Fiz o gol na Bomboneira, né? Conhece? Fiz o gol na Bomboneira, assim, foi emocionante, porque assim, foi nostálgico jogar lá, né, cara? Pô, assim, você jogar na Bomboneira, né, cara, e ainda poder fazer um gol. Falei, agora vai ficar o silêncio a Bomboneira. Parou só na hora do gol. Já começaram a gritar mais do que antes, velho, impressionante. Mas assim, cara, ia jogar contra aquele time do Boca, né, Riquelme. Atual campeão. Porra, Palácio, Totó no Grêmio do Palermo, meu irmão, os caras eram bravos demais. Ia muito louco, aí você olhava lá, Maradona pendurado lá, esse cara vai se jogar aqui dentro, pendurado no camarote, velho. Pô, velho, isso aí era nostálgico demais. Véio. Como é que foi esse duelo pessoal com o Riquelme, né? Que era um grande craque da época, né? Da geração. Um dos melhores que eu já marquei, cara, sem dúvida nenhuma, assim. E ele um cara, cara, era muito foda. Ele escondia a bola, cara, como ninguém, como poucos, assim, cara. E tipo assim, você chega nele, você tá ali, você bate, você xinga ele cara, tá muito acima, cara, ele não desconcentra por nada e assim, ele não passa a bola não, cara, ele segura e faz questão, sabe, cara, foi um dos melhores que eu joguei, assim, principalmente jogando na Bomboneira, que era um campinho muito rápido, né, cara, ele meio que fazia aquelas coisas de salão, cara, não, é incrível, jogar contra ele, assim, foi uma experiência muito bacana, eu sou fã dele, sempre fui, e depois que eu joguei ainda me tornei mais ainda. E foi muito marcante apesar de a gente ser eliminado pelo Boca em 2008, mas assim, ali eu comecei realmente a entender o que era o Cruzeiro, né? Foi a minha 7ª partida, se eu não me engano, porque eu cheguei lesionado do Japão, sofri muito com lesão na minha carreira e eu tinha uma hernia inguinal no Japão e ninguém descobriu isso. E eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade, depois do 5º jogo eu operei. Foi descoberto 2 hernias inguinal, só que a gente operou uma, porque a outra tava pequena ainda, pra mim voltar logo, né, contra o Boca Juniors, né? Sim. Nas quartas de final, 8ª de finais da Libertadores. E acabei voltando contra o Boca.
E a gente foi eliminado naquela partida no Mineirão. A gente até conseguiu, acho que o Wagner fez o gol, não tô lembrado agora do placar, 70, 80 mil. Mas eu lembro que assim, cara, a gente deu a vida naquele jogo, cara. Eu lembro que a gente perdendo o jogo, a gente amassando os caras foram lá contra-ataque, um golaço lá no ângulo, velho. E aí, a gente voltou pro intervalo, eu falei, cara, a gente precisa trazer esse Mineirão junto com a gente, cara. Eu lembro que assim, porra, cara, eu só pedia pra sobrar umas bolas pra me dar umas divididas, tá ligado? Eu comecei a dar carrinho, tem uma hora que eu dei uns 2 carrinhos lá, igual louco, aí torcida, pá, veio todo mundo e o time entrou na onda. E eu lembro que a gente, cara, mesmo sendo eliminado, cara, ali pra mim foi emocionante, porque assim, acabou o jogo, ninguém foi embora, cara. Sim. Quem viveu aquela época vai entender. E assim, pô, a torcida cantando o hino, cara, a gente eliminado na Libertadores, e a torcida cantando, não parava, ninguém ia embora do Mineirão, bicho. Cara, aquilo dali me marcou de uma tal maneira. Tem até vídeos aí que mostra assim, eu chorando, saindo chorando, porque assim, além de ser eliminado, mas o que me emocionou aquilo, sabe? Porque assim, o jogador dá tudo, tem hora que só te resta o choro, velho. Porque quando você se entrega, me entreguei, não consegui, você às vezes chora, é emotivo. Eu sempre fui um cara muito sanguíneo. E me marcou aqui dali, eu falei, opa, tá vendo? Às vezes não é só o resultado, às vezes é o comprometimento, é o jeito que você joga, é a garra. E ali foi muito marcante, ali, por isso que, pra mim, a torcida do Cruzeiro ali eu queria fazer algo a mais no Cruzeiro. Eu queria, cara, aqui tem que ser diferente, porque diferentemente do Corinthians, quando eu fui eliminado, sabe como é que é o Corinthians, quando perde, na maioria do Brasil, na maioria dos times, quando é eliminado, meu irmão, porra, é só... E ali eu vi uma coisa diferente, opa, a gente foi eliminado, mas a gente reconheceram o nosso esforço. Sim. E por isso que o torcedor cruzeirense entraram na minha mente, velho. E 2008, apesar dessa eliminação da Libertadores, foi um bom ano pro Cruzeiro, né? Teve o título mineiro com goleada e também uma colocação boa no Campeonato Brasileiro e a volta à Libertadores no ano seguinte, né? O time era muito bom, né? E assim, a gente via 2007 o Atlético Mineiro aí tinha ganhado o Campeonato Sim. Mineiro e com goleada, eles o gol de Costa lá, uma confusão. E, cara, eu lembro que a gente chegou e a gente acirrou, o Adilson entende muito de viver esse clássico, né, cara? Então o Adilson deixava a gente pilhado e montava o time muito bem, assim, pra jogar esses clássicos. E aí foi o meu primeiro título mineiro também, né? Uhum. Que foi logo no centenário do Atlético, né? No centenário do Atlético, eu lembro até hoje a torcida cantando os parabéns lá, zoando ironicamente. Assim, o primeiro jogo, a gente ganhou de 5-0, cara. Eu nunca tinha vivenciado aquilo, mas foi assim, foi um negócio impressionante, né? Porque acabou se tornando a maior goleada do Mineirão em clássicos. E, pô, foi logo no primeiro jogo, cara. Então, o segundo jogo a gente só veio pra cumprir tabela. Mesmo assim, eu acho que, se eu não me engano, a gente ganhou o segundo jogo e foi campeão mineiro. Isso é muito bom, porque eu consegui sentir a nostalgia da cidade, Sim. quando você ganha, da torcida, né, cara? Mesmo sendo um campeão mineiro, mas na cidade você tem tranquilidade, você, pô, acirra mais essa rivalidade. Pra mim foi importante demais esse título. Teve 5-0 em 2008, mas também teve em 2009, né, cara? Aí 2009 foi bacana, cara, porque 2009, né, aí a gente veio também com tudo aí, já mais um ano de Libertadores, um time com a base melhor. E chegou o Kleber, né? Chegou o Kleber, o Kleber agregou pra caramba, né? Chegou o Gladiador, cara, esse Gladiador foi raiva demais, né, quando a gente no Palmeiras, nossa senhora, bati em todo mundo, Gostava do cotovelo, né? Gostava, me deu um soco lá na cabeça, lá no Parque Antártico, eu vou pegar esse carro e vou matar, velho. A hora que ele chegou no Cruzeiro, eu vi o homem sem camisa e falei... Bom, vamos esquecer as rivalidades, agora estamos no mesmo time. Eu que pedi desculpa, aliás, ainda. E ele era um cara difícil no dia a dia, assim? Como é que é? Não, super tranquilo, dia a dia. Problema, dificuldade dele, problema é que ele entra em campo, né? Kleber, calma, pelo amor de Deus, porque do nada ele pum, né, meu? Falei, Kleber, calma, já tá passando, tinha que ficar segurando ele. Mas ele era um cara muito foda, pô, não fugia de jogo, gostava de jogo grande. Podia contar com ele pra tudo, irmão, pra tudo. Um cara monstro. E aí, 2009, o pessoal falou que o rival falou que, esse ano vai ter a revanche. O Tardelli andou falando umas coisas antes do jogo, que tava fazendo gol até de lateral. Falei, vamos ver. Aí tomaram 5 de novo no primeiro jogo e fizemos uma festa aí de novo. E o bicampeonato, eu acho que esse ano foi invicto. Uhum. Esse ano eu acho que a gente não perdeu nenhuma partida. Foi um ano especial pro Cruzeiro, né, de título mineiro. Depois veio um amarguinho, né? E depois... uma grande campanha, mas queria que você falasse também sobre essa camisa. E essa camisa aqui é do Henrique, né? Do Henrique. Que é o autor do gol na final. Na verdade, o Henrique entrou no meu lugar naquele jogo contra o São Paulo, né? Eu era meio... era foda. Teve um dia antes do jogo, todo mundo já muito cansado, né? Bateria de jogos, e eu também tava cansado. Só que numa jogada ensaiada que tinha, que o Fábio pegava... Quando o Fábio saía e pegava a bola, eu arrancava aqui e essa bola saía comigo. Saía comigo para me puxar contra-ataque. Era uma das nossas jogadas de contra-ataque de escanteio. E nessa jogada, o retardado foi que deu a vida. Aí pegou
agarrou um caranguejinho no posterior, de lá eu já saí direto, a gente tava em Atibaia, e eu lembro que a gente saiu direto pra clínica lá, fazer o exame e tinha dado no edema. Aí eu fiquei fora daquele jogo, mas o Henrique entrou muito bem, né? Naquele jogo fez um golaço contra o São Paulo, voltou, jogou contra a semifinal contra o Grêmio também, e aí eu já fiquei bom, né? Eu fiquei bom. No primeiro jogo eu já tava apto, de repente, pra ir pro jogo contra o Estudiantes. Só que o Adilson falou, cara, vamos dar uma segurada, porque tá sem ritmo, né? Perdeu 2 semanas aí tratando. Vamos lá pra Argentina. Eu falei, cara, Adilson, eu acho melhor eu ficar aqui, vou treinando, me preparar ainda melhor pro jogo da quarta-feira. Só que nisso eu acho que ele não gostou dessa pegada, e aí acabou eu ficando fora da final, mas assim, o Henrique também jogou todos os jogos. Mas você conversou isso com ele? Conversei. E aí ele acabou que optou por começar com o Henrique naquele jogo, que também tava muito bem, né? Sim. Tava muito bem. E aí eu fiquei no banco naquela final. Nossa, aí pra mim foi foda. Aí você perdeu o jogo jogando, ainda é ruim. Agora, é ruim. Imagine você no banco sem poder fazer nada, né? E tava tudo pronto pro Cruzeiro ser campeão, né? Mineirão lotado, a festa... Eu acho que aí é que foi o grande erro. Eu acho que até a própria diretoria se equivocou nisso. Eu acho que mudaram alguns cronogramas, alguns aspectos ali. Eu lembro que a gente concentrou no domingo, coisa que a gente não fazia, até pra gente ficar mais junto, mas beleza, uma coisa é você concentrar e chegamos lá, o cara colocaram um teatro pros jogadores darem uma relaxada. Pra mim não precisa se relaxar, cara. Pra mim eu não gosto dessas coisas. Pô, você tá na final do Campeonato Libertadores. Então mudaram alguns protocolos. Dia do jogo lá, a Aécio Neves veio visitar a gente antes do almoço. O cara atrasou meia hora. Isso pro jogador, qualquer mudança interfere. Então foram várias coisinhas assim, sabe? E a própria imprensa, torcida, o jogador também não deveriam ter entrado nessa onda, entrevista no dia do jogo, mudaram alguns protocolos, meio que ficou essa coisa do oba-oba, entendeu? Muito se fala sobre questão de premiação. Teve essa parte ou foi mais isso do que você disse? Cara, essas premiações aconteciam. O que acontecia? Geralmente se discutia no pré-campeonato, sempre ó, discute tal, não sei o quê. Só que como rolou negócio de renda, algumas coisas ali, e realmente, alguns jogadores ali acabaram entrando nessa discussão de renda, de bicho, mas a gente conseguiu contornar, entendeu? Eu, inclusive, não participei dessa reunião, que é um absurdo, né? Você tá numa final, você pensar ainda em dinheiro, essas coisas, mas a gente acabou conseguindo dar uma contornada nisso. Eu acho que faltou mesmo foi saber jogar esse jogo, cara. Né? Libertadores é diferente. Cara, não, e assim, você chega no vestiário, no túnel eu lembro que eu até falei até hoje, assim, tá muito claro que eu falei até hoje, assim, porque assim, cara, muitos não vão ter a oportunidade de chegar aqui de novo. Isso aqui é diferente, isso aqui é... Cara, eu acho que a gente ainda conseguindo sair com um gol na frente, ali deveria... Dentro de campo o jogador tem que tomar atitude e parar, acabou o jogo, irmão. É saber jogar. E aí o Estudiantes como malandro, porque na verdade o time deles é até melhor que o nosso, né? Porque a gente já escapou de perder lá de uns 4-0. A verdade é essa. A gente podia ter feito aquilo com o Kleber, mas o Fábio eu acho que foi uma das melhores atuações da carreira. Baita num time, Estudiantes. Só que a gente teve essa oportunidade. Cara, e aí o Estudiantes estava assim, a hora que o Estudiantes resolveu jogar, a gente continuou jogando o jogo. A gente não soube jogar esse jogo. Faltou concentração, de certa forma? Desde os dias anteriores até o jogo? Eu acho que concentração não, faltou esse entendimento. Entendimento. Cara, fizemos o gol na final de Liberta, irmão. Acabou, esquece. Entendeu? Não tem mais jogo. Não tem. Pra que ir lá marcar os caras? Pra que sair jogando lá? Calma. Agora meu irmão, vamos atrair eles e 2-0, entendeu? Mas aí não deu tempo de nada, né? Foi uma sucessão de erros ali. De jogo, matando de jogo, contra-ataque, lateral, falhou dentro da área o marcador também. E aí, nisso eu lá no banco, cara, passando raiva, eu falei, caralho, meu irmão, diz, eu vou matar esse cara. Ai, pô. Acontece que depois do jogo eu fiquei meio puto, porque quando o próximo jogo contra o Corinthians eu fui eleito melhor em campo, cara. Eu voltei a jogar titular e eu fui o melhor em campo aí, eu falei, cara, tá vendo? Mas não dá pra falar se, aquilo. Como foi o clima no vestiário depois desse jogo? Velório, meu, total, né? Velório total, ninguém conseguia falar nada, ninguém tem coragem de olhar um pro outro. Sabe que, pô, faltou, né, cara? Faltou essa coisa de ganhar. Eu lembro que eu cheguei em casa, fui dormir, era 3, 4 horas da manhã. Meu sogro veio aí, meu pai, todo mundo, sabe? Foi complicado, dolorido. Cara. Essa é a derrota mais doída da sua carreira? Essa é. Eu perdi um brasileiro, né, contra o Santos, mas assim, depois eu consegui ganhar. Então já dá uma amenizada. Tudo bem, poderia ter tido outro campeonato, mas assim... mas eu acho que chegar numa final de Libertadores, cara... E faltou só esse título pra mim, cara. Sim. Ganhei Sul-Americano também, com São Paulo e tal, mas assim... faltou esse daqui, cara. Que esse é o grande sonho de todo jogador que joga na Sul-América, né, cara? E você chegar tão perto, cara... E aí perder, complicado. Difícil, né?
E aquele ano vocês tiveram que ter muita resiliência para seguir, né? E voltar à Libertadores. O Cruzeiro teve uma campanha de recuperação muito forte no segundo turno. Inclusive essa camisa que você tá usando, ela foi muito presente naquela campanha. Cara, a gente teve que ter que ser cunhudo ali, viu? Segundo turno, bicho, porque assim, a gente foi campeão no primeiro turno, acho que a gente fez 40 e poucos pontos, cara. No segundo, né? No segundo turno, entendeu? E foi uma reviravolta assim, mano. Eu lembro que já começou essa reação lá contra o Flamengo, que foi atual campeão aquele ano, 2009. Eu acho que até fiz gol nesse jogo. A gente ganhou 2-1. A última vitória do Cruzeiro contra o Flamengo no Maracanã em jogos do Brasileirão. Foi. E aí ali a gente conseguiu dar uma retomada, mas foi um ano muito difícil também. Um ano difícil pra caramba, mas um ano assim também de... Eu acho que foi o ano da flanelinha, né? Foi. É que aí, ainda teve vocês conseguiram dar essa volta por cima no final, né? De certa forma, tampar um pouco do que foi a derrota da Libertadores. Eu queria saber de dois personagens específicos. Nesse pós-Libertadores, do Zezé Perrella e do Adilson Batista. Como que eles trabalharam ali internamente pra vocês conseguirem dar a volta por cima? Cobrança, meu irmão. Não tem muito o que... Meu irmão, é cobrar e trabalhar. O Zezé ficou puto, meu irmão. Xingou meio mundo lá e tá certo, sabe? E assim, essas reuniões, essas cobranças no elenco, ela faz parte, tem que ter, cara. Tem que ter hierarquia, tem que respeitar, entendeu? E assim, o chapéu não serve pra todo mundo, não. Muita coisa que os caras falaram, ele tava por aqui, pra mim não servia. Algumas coisas servem. Quem tiver que servir o chapéu, sirve, entendeu? Foi através de cobrança, mas assim, muitos dos caras cobrando também, e o grupo também, né, cara? Sim. Isso aí, se os jogadores também não compraram essa ideia de se cobrar, foi muito disso, sabe? Da gente respeitar aquilo e cobrar, se dedicar pra gente ter conseguido a nossa vaga na Libertadores de novo, né? Sim. Aí o nosso rival segurou a nossa vaga lá, né? Os Flaneleixos. Foi engraçado. Aí 2010 foi muito engraçado. Que a gente, primeiro jogo no Mineirão, cara. A gente voltou, quando a gente olha com um monte de coisa laranja. Pô, esquisito. Que negócio aí? O time da Holanda vai jogar aqui hoje, cara. Aí os caras tudo com a flanelinha lá, cara. Pô, a torcida é criativa demais. Essa camisa aqui, você falou que é uma das favoritas suas. Você olha pra ela, você lembra de quem? Cara, na verdade, assim, eu gosto muito dela porque, assim, ela traz esses dois símbolos, né? Onde começou. Eu acho muito legal. Eu acho a história, ela não pode ser apagada em momento nenhum, sabe? E tudo que você faz, eu acho que você tem que relembrar as histórias. E começou no Palestra. Eu achei muito bacana isso aqui, cara. Sim. Essa daqui é, inclusive, que eu já joguei. Tá? Pode ver, a maioria das camisas que eu joguei, ela tem umas manchas aqui que eu usava Vic, né? Passava Vic dentro daquelas pombas, dentro do nariz e passava aqui pra ajudar na respiração. E a vaga do Cruzeiro na Libertadores é conquistada contra o Santos, lá na Vila. Até o Neymar faz gol nesse dia, né? Volta do Kleber, gladiador. O Kleber Gladiador tinha operado o pubis também. Voltou, conseguiu fazer o gol lá. Eu tava suspenso, esse jogo não fui. E aí, 2010, e é um ano que a Libertadores também, o Cruzeiro cai pro São Paulo, né, cara? Até já conversei com você sobre isso, você falando sobre a frustração daquela eliminatória. Cara, quando o São Paulo era o grande time ali, né, cara, da Libertadores, time bom, né, e a gente eliminou eles em 2009, né, e aí ficou aquela rincha toda. Cara, tinha tudo pra gente conseguir também eliminá-los de novo. A gente perdeu aqui empatou, eu acho, ou perdeu. Aqui no Mineirão, não lembro, mas a gente foi com total condição de reverter o placar lá, de conseguir a classificação no Morumbi. Mas aí, Clebão, meu irmão... Cotovelo entrou. No primeiro minuto, meu irmão, ele foi lá e tal, e depois meteu, pô, o Richarlison é muito sensível, o cara largou na mão. O Kleber era maluco, cara. Tinha hora que o Kleber... Meu irmão, aí ferrou, aí falei, vamos perder. Aí eu também já abri a caixa de ferramenta, irmão. Comecei a descer, a hippie todo mundo lá, o Dagoberto foi lá pra ele falar pro Adilson, pô, tira o Fabrício, vai ser expulso. Nossa, aquele ali eu jantava também. Na época, por exemplo, Cruzeiro, São Paulo e Inter eram os 3 principais clubes do futebol brasileiro. Na semifinal foi São Paulo e Inter. Quem vencesse já estava no Mundial, porque o outro finalista era o Chivas do México, então não poderia. Por pouco, né? Cruzeiro quase batia no Mundial. Baita oportunidade, cara. Baita oportunidade. E o ano que também teve o Campeonato Brasileiro, né? Mais uma arrancada, depois tem a saída do Adilson, a entrada do Cuca. O fim da sua parceria com o Adilson naquele momento, como é que foi a saída dele? Muito tempo foi ruim, cara, foi ruim. Eu lembro que quando ele saiu, ele deu essa notícia aí, e aí eu fui no vestiário falar com ele. Entrei na sala dele lá, falei, cara, não vai, cara, pô, cara, segura mais um pouco aí, pedi pra ele tudo só porque, não, já tá desgastado, já tem alguns jogadores que não estão querendo que eu fique aí e tal. Porque o Zezé ia bancar ele porque pediu pra ir embora mesmo. Que é importante, cara, dar continuidade, dar sequência, o time era encaixado. Só que ele também já é do jeito dele, também perdeu a paciência, foi embora. E aí veio o Cuca, né, cara? Veio o Cuca também, é um excelente treinador, gostei de trabalhar demais com ele, cara.
montou um baita time aquele ano, fez uma projeção ali, era pra gente ter sido campeão brasileiro também. Sim, tem um episódio aí que a gente vai falar. Aqui, mais uma camisa. Essa é Thiago Ribeiro, que era 11, né? Thiago Ribeiro, cara. Thiago Ribeiro, ele dava umas viajadas, né? TDAH nervoso. Você precisava dar um choque nele? Cara, o Adilson ficava assim, Caio, fala com o Thiago Ribeiro lá, pode ajeitar o short, tá olhando lá, ajeitando o short, olhando pro arquibancada. Eu jogava muito, né? Jogava muito, mas tinha hora que ele desligava, cara, mas jogava muito. O Cruzeiro nesse Brasileirão conseguiu encaixar um ataque bom ali com... Tinha Montijo, tinha Roger, tinha o Alisson, o Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro, tinha o Ed, cara, a galera... Um time bom, né? Galera boa, cara. E o Montijo? Montijo, pô, esse cara também fez a diferença, hein, bicho. E tinha mais essa, né? O Montijo tava chegando, o Adilson que trouxe o Montijo, né? E eu falei, cara, o dia que ele chegou, cara... Não, primeiro coletivo, eu falei, nossa, esse cara aí vai arrebentar. Dito e feito, cara. 2 anos jogou, pô, foi um dos melhores que eu joguei, cara. Cara, o comprometimento dele, sabe? Cara, ele viveu aquele negócio de saúde lá com o filho, cara. Nenhum jogador ia ter condição de vir treinar, não, mas ele ali, ó, focado. E às vezes, que ele tornosa uma bola, injeção, jogava. Cara, fazia os caras vomitar, irmão. Queria ajudar nós, eu falei, para, pô, deixa, aqui é com nós. Não vem, só faz a sombrinha, porque a hora que roubar aí é você. Que era toda hora, ele arrancava a característica dele. Isso aí cansa, desgasta o cara demais, cara. Como é que era aquele vestiário ali pra administrar? Gilberto, Roger, Montijo, 3 caras de características parecidas, mas não dá pra jogar todo mundo, né? Cara, mas assim, eu administrava, aí tinha sempre eu que circulava em todas, né? Sempre tinha a galera do bem, Paraná também, o Jonathan, depois teve outros também, jogadores que conviveram ali, sabe? Então todo mundo tinha essa coisa de o Hélito, sabe? Então sempre tem vaidade no futebol, mas sempre tem a galera que, sabe, não deixa a coisa extrapolar. Eu acho que o mais importante é o jogo, né? Às vezes no dia a dia, treina, às vezes rola umas tretas, quem não se gosta, tem umas confusão fora de campo, a galera extrapola dentro. Mas assim, no dia de jogo, cara, aí essa galera mais focada, o importante é o time, ajuda. E o Cuca também ajudava, né? O Cuca também ajudava nisso, você gostava muito de falar com o jogador aqui, ali. Aquele jogo, aquele ano foi importante, cara. O time encaixou, a gente tinha tudo pra ser campeão brasileiro. O que faltou pra ser campeão brasileiro? Faltou esse jogo aí, ó. Nesse episódio que é um dos mais marcantes da sua carreira. Na verdade, teve outros jogos também que a gente deu mole, mas assim, esse jogo em 2010 lá no Pacaembu... Camisa do Ronaldo. Olha aí. Foi pênalti, e aí... Foi nada. Dá quem disse que foi pênalti, outro não, mas... Mas aquele jogo, na verdade, lá no Pacaembu, não é só o pênalti, né? É uma sucessão de lances. É isso que tá, se fala muito do pênalti, mas assim, não foi eu não saí pelo pênalti, eu saí pela sucessão de erros que aconteceu, cara. Impedimento de 1 metro, errado, dado, entendeu? É outra faltinha, contra-ataque, é minando. E assim, a gente já tinha perdido alguns pontos, então o Cuca fazia muito projeção toda semana de pontos. E ali, cara, era 3 vitórias, a gente ia campeão. Cara, e a gente tava bem naquele jogo, cara. E aí, esse jogo aí foi foda, porque a hora que deu pênalti, nossa, eu lembro que eu perdi a cabeça. Geralmente eu era muito assim também, eu sempre ficava do árbitro e tal. A galera respeitou, eu sabia conversar com ela, mas tinha hora que também eu dava uns extrapolados. Mas eu lembro que nesse jogo eu não consegui voltar não, filho. A arma foi embora, eu não quis voltar mais. Falei, nossa senhora, deixa eu sair antes de fazer alguma besteira. E aí peguei e saí fora. Saiu. Na verdade, eu ia ter outras trocas ali. O Cuca já tinha sido expulso. Aí quando eu vi que ia ter troca, eu falei, não, é eu que vou sair, eu não aguento mais esse negócio. Os caras zoam de mim e falam, pô, você encontraram eu caminhando depois na marginal. Distraí. E depois desse ato seu, como é que foi a repercussão e tudo mais? O que você fez depois? Na verdade, eu nunca fui muito ligado a isso, né? Eu nunca tive rede social, nunca tive essas coisas. Pô, eu era até um cara difícil para dar entrevista. E aí eu lembro que eu fiquei em São Paulo resolvendo as minhas coisas, mas depois quando eu cheguei pra treinar, o pessoal falou que o torcedor esse dia tinha ido lá me recepcionar e tal, porque assim, acharam um momento torcedor meu dentro de campo, sabe? Sim. Nem eu sabia ali que eu já era torcedor, né, na verdade, do Cruzeiro. Nem eu sabia, mas assim, eu acho que profissionalmente, eu acho que não é legal o cara fazer aquilo ali, sabe? Mas eu fiz, eu tava daquele jeito, cara. Cara, eu queria muito ganhar um título grande aqui, cara. Eu tava desesperado por isso. Eu acho que o Cruzeirense merece, porque assim, eu senti toda a dificuldade, irmão, de jogar fora do eixo. É tudo diferente. Tratamento da arbitragem é diferente, mídia é diferente. Pô, se eu jogasse o que eu joguei aqui no Corinthians, eu tinha ido pra seleção, cara. Só que você não tem mídia aqui, cara. Entendeu? Você não tem. Na bola de prata, da escolha da CBF melhor em campo, eu perdi pro volante do Corinthians. Um tal de... Jusilei, porra. Parabéns, Jusilei. Ganhou. É diferente, né? Você sentiu que aquela seria talvez sua última chance de ganhar um título grande no Cruzeiro? Ou pra 2011, internamente, se tinha
uma projeção otimista também? Não, na verdade a gente vive muito o dia a dia, aquela opção, né, cara? Você não sabe se vai renovar, se o time vai te mandar embora, como é que vai se desmanchar o time. Então você vive muito aquela situação, aquele jogo, aquele campeonato. Mas depois que manteve aquela base, pô, tudo bem que eu sempre gostava de conversar muito com diretoria, né, cara? Com o Zezé, principalmente. Isso aqui é 2011, né? E 2011 até eu falo, cara, o Zezé, a gente tem que trazer uns caras aí e tal, mas conseguiu manter uma base boa para 2011. Só que o time descambou de uma tal maneira, cara. O Cruzeiro em 2011 ele se divide muito ali até... Camisa é linda. Ganha o Campeonato Mineiro, é o Barcelona das Américas, tem aquela eliminação pro Once Caldas. O que faltou ali pro Cruzeiro? Passar, porque era favorito absoluto, passar daquela fase e caminhar pro título da Libertadores. E o que aconteceu para virar tudo, ao contrário, o time quase cair? Se perdeu, né, Luquinha? Se perdeu, acho que errou a mão, cara. Eu lembro que eu final de 2010, eu operei também, eu operei o pubis, né? Uhum. Na verdade eu não operei, eu voltei em janeiro, tentaram fazer um tratamento a longo prazo assim, conservador, não deu certo, eu acabei operando e eu voltei nessa final contra o Atlético. Tinha acabado... Que a gente perdeu até o primeiro jogo por 2-1. Eu entrei no segundo tempo. Entrei, fiz uma confusão danada, confusão com o Mancini. Falei, nossa, tem que porque os caras estavam chocados, cara. Os caras foram eliminados. Eu acho que criou-se tanto uma coisa que o time tava só goleando, jogando super bem, que tipo assim, achou que já era o... Sim. E eu lembro que a gente foi eliminado pro Once Caldas. Cara, um jogo nada a ver, cara. E eu lembro que naquele jogo eu fui pro vestiário e eu pedi a palavra antes do jogo. Nossa, eu falei todo mundo, cara. Na hora que eu dava uma exagerada, mas eu falei um por um, sabe? E depois eu até pedi desculpa pro Cuca. Falei, Cuca, pô, desculpa aí, cara. Falei lá, tal, a gente acabou perdendo o jogo. Falei, não, se você não falasse, eu acho que ia ser pior. E realmente o time não tava... Só que aí eu entrei no segundo tempo, a gente fez uma confusão danada, porque aí também eu conseguia, não sei porquê também assim... Conseguia dar uma estigada nos outros jogadores que sempre estavam à minha volta, sempre eu conseguia dar uma elevada, sabe? Nessa parte de pilha, eu não me doava entregar, não, sabe? Não poupava, eu me arrebentava todo, não tava nem aí, mas às vezes os caras, isso tem muito no futebol, né? Você segue o exemplo ali, o cara vê o cara sair de campo, é sacanagem, o cara tá correndo pra caramba ou não. E aí, tanto é que a gente conseguiu o segundo jogo aí, fazer um jogo super bom, né? No final do jogo ainda eu consegui dar uma... O Gilberto falou, cara, rola essa bola pra mim que eu vou chutar daqui do longe. Eu falei, nossa, tá longe, Gilberto. Não, pode. Eu fui, dei aquela roladinha, o Gilberto acertou um golaço, a gente foi campeão mineiro. Ali a gente conseguiu dar uma retomadinha. Mas mesmo assim o time não se encontrou mais aquele ano. E o time teve algumas movimentações no mercado também, né? Jogadores importantes saíram. O próprio Gilberto saiu. O Gil sai, né? O Gil sai. Teve Thiago Ribeiro sai também. Thiago Ribeiro, teve uns desmanches assim, cara, e eu acho que o time também errou a mão, cara, e a gente começou muito mal o campeonato, né, cara? É a grande preocupação que a gente tem esse ano, né, por causa disso, o time começa mal, cara, depois é complicado, e a gente a gente penou uns 3 meses, troca de técnico, até de técnico, aí foi muito confuso, né, cara, que aí saiu o Cuca caiu, aí veio o Joel Santana. Como é que era o Joel no dia a dia? Figuraça, né? Figuraça, sabia resenha. o nome do pessoal, pelo menos? Não, sabe? Chamou de Ortigosa um dia. Mas só que não se deu bem, não se adaptou, o time não fluiu. Aí pegou o técnico interino, acho que foi Emerson Ávila. Aí Emerson Ávila não deu certo, aí veio o Mancini, e o Mancini conseguiu dar uma equilibrada e a gente foi, mas mesmo assim, né, cara? A gente foi pro final do campeonato ali, podendo ser rebaixado por um rival, um empate rebaixava a gente, cara. Agora a gente chega talvez no que é o principal jogo da sua trajetória no Cruzeiro, é o jogo mais marcante. Cruzeiro 6, Atlético 1. Você vê essas camisas aqui, você lembra de quê, cara? 6-1. 6-1, pô, aí, ó. 6-1, é isso que eu lembro. Como é que foi pra você aquela semana, pro elenco? Porque 2011 foi pra você também um ano muito complicado de lesões, né? Foi, não, 2011, na verdade eu me lesionei muito aqui, né? Eu cheguei já do Japão com essas lesões e tal, aqui, aí eu machuquei também menisco num jogo, o cara me deu uma jantada por trás, o cara fala que só eu que bato, Luquinha, fui jantado, tá vendo? Machuquei o menisco, operei pubis também, hernia inguinal. 2011, na verdade, eu nesse decorrer dessas partidas aí, eu acabei, lá em outubro, setembro, eu lesionei o tendão de Aquiles, o direito, e aí foi a grande parada, porque assim, o time tava mal pra caramba, e eu precisava parar pra tratar, mas, cara, como é que vai sair do time uma hora dessa, entendeu? E o Mancini falou, não, você
vamos fazer o que for preciso aí pra você continuar jogando, entendeu? Porque você mete respeito ali, os adversários respeitam, enfim. Aí eu fui jogando, muita injeção, aquele jeito, né? Tratava, o departamento médico fazendo o que podia, porque o certo é você parar, e eu tratava 2 dias e depois no terceiro machucava tudo de novo. Então foi muito ruim essa época, e eu cheguei bem lesionado esse jogo. Agora esse jogo, cara, esse jogo aqui é marcante, cara. Porra, isso aqui eu acho que foi o mais importante da minha, não só do Cruzeiro, mas da minha carreira, cara. Sim. Porque era um peso, assim, gigantesco. Dá pra dizer que se o Cruzeiro tivesse perdido esse jogo, você não estaria aqui nesse exato momento, né? Ah, não, e a tristeza, né? E ser zoado, né, cara? Sim. Eu acho que, pô, a história bonita que eu fiz, tanta dedicação, e aí você ser manchado. O clube não tinha caído até então, né, cara? Que não merecia ter caído, a verdade. Essa foi uma vergonha deixar o que fizeram com esse clube. Não só fora de campo, mas os próprios jogadores deixaram esse time cair. Porque muita grandeza, né, cara, envolvida. E assim, a semana puxadíssima, né, cara? Porque assim, o rival tava melhor que a gente, cara. O rival tava melhor, já tinha conseguido ali o que queria, tava tranquilo. Isso também facilitou muito pra gente, né? Porque a gente foi pro Atibaia, eu lembro que na semana a gente treinou pouco, treinou pouco, na verdade eu, né, que mais tratava do que jogava, assim, do que treinava. Mas a galera muito focada, muito concentrada, o time todo se comprometeu a voltar para BH e a gente conseguir essa vitória. Então foi assim, eu lembro no dia desse jogo aqui que pouco sono, velho. Nossa, eu fiquei até preocupado, que assim, você precisa do sono para jogar, sim, né? Eu falei, pô, e naquela noite, nossa, eu não consegui dormir direito, cara. Só dormia no cansaço mesmo, cochilava. Falei, pô, acordei no outro dia, tava morto. Falei, nossa, como é que eu vou fazer para jogar esse jogo? Mas depois a adrenalina vem, né, cara? Depois da toca também, a gente saiu da toca acompanhado pelo time até Sete Lagoas, pela torcida, né? Uhum. Então isso foi muito importante, esse envolvimento, esse apoio que a torcida nos deu também. Nos carregaram, na verdade é essa, né? Na Sete Lagoas parecia que tinha 100 mil pessoas lá dentro, cara. Sim. Foi uma loucura aquele caldeirão. Tudo deu certo aquele jogo, né, cara? Pra mim foi muito importante, porque assim, eu poderia ter sido o meu último jogo, assim como foi, só que na época eu não sabia, né? Uhum. Porque eu fui proibido de falar de renovação. Tinha umas tretinhas com a diretoria na época. Porque a gente vê a coisa andando errado, né? E a gente quer falar, e eu era desse jeito. Então, e às vezes o pessoal não gosta de jogador com essa personalidade, gosta muito de só concordância, amém pra tudo. E aí eu não era muito desse jeito. E aí acontece que eu fui proibido de falar de renovação, e justamente porque disso também, o pessoal já não queria renovar. E aí fui com esse sentimento pro último jogo, cara. Pô, será? Ser rebaixado, meu último jogo, esse caminho, mas graças a Deus tudo deu certo, Papai do Céu me iluminou, ainda fiz um gol. Eu lembro que foi muito emocionante aquele gol, que assim, eu já comecei a querer chorar, cara, de felicidade, assim, de alívio, 4-0, né? Sim. E eu lembro que ainda veio o repórter me entrevistar, na saída do intervalo, eu falei, nossa, velho. Aí tive que engolir a voz, dar uma forçada, mas eu lembro que eu cheguei, e assim, o pessoal sabia do meu envolvimento, né? E na Sete Lagoas, quando você entra, tá todo mundo aqui na espreguiçadeira, descansando já, se hidratando, e ali você vai pra trás, onde você vai pro banheiro. Eu lembro que eu passei assim pra ninguém ver que eu já tava quase chorando. Eu fui lá pra trás e, pô, cara, eu me chorei pra caralho lá. O doutor foi lá ver se eu tava bem, não sei o quê. Aí consegui me recompor lá, tal, né, que deu aquela aliviada. E aí eu ia dar aquela lavada no rosto e tal, e aí voltei. Mas quando você volta, todo mundo olha o teu olho todo vermelho, né, meu? Mas mesmo assim, falou, e aí, tá bem? Eu falei, não, tô bem, pessoal. Ah, vambora. E aí já retomamos pro segundo tempo, ainda conseguimos fazer mais 2 gols, mas foi incrível. A energia daquele vestiário, pô, foi... Pra mim ali foi como se fosse um título, cara, porque o que a gente vivenciou ali de entrega, foi mágico ali. E dá pra ter certeza que é o jogo que muda o seu patamar junto à torcida do Cruzeiro, né? Pela representatividade, e para alguns valeu até mais que um título, né? Naquele momento não deixar o time ser rebaixado pelo maior rival. E, por exemplo, tinha muita desconfiança se o Cruzeiro conseguiria ganhar de 1-0. Quando vocês foram construindo a goleada, 1, 2, 3 gols, vocês se olhavam assim no campo, o que vocês falavam, o que vocês sentiam? Parecia um sonho? Não, cara, ninguém relaxou, cara. Era impressionante, parecia que tava 0-0, cara. Todo momento, cara. Acho que a gente se preparou tanto para aquele jogo, cara, que, bicho, foi a todo momento foi pegada, cara. Mas assim, foi muito trabalho, tá? Foi muito trabalho dia a dia, não foi só no jogo. Foi dia a dia, foi sem cobrança no treino, foi cobrando sem saidinha, sem, sabe? É aqui primeiro, depois faz o que quiser. Primeiro vamos salvar aqui.
Então foi muita dedicação. Então a galera conseguiu incorporar e jogar tudo isso naquele jogo. Para mim, assim, foi uma despedida muito bacana. O pessoal fala, pô, você tinha que fazer uma despedida. Eu falei, cara, não tem despedida melhor que você ganhar um 6-1, Luquinha. A torcida ainda fala no jogo, até você assistindo lá, a gente consegue ver uma hora a torcida Fabrício Guerreiro, fica no Cruzeiro, sabe? Porra, cara, isso aí nunca mais eu vou esquecer, sabe? Pra mim foi emocionante terminar o jogo e o termo daquele jogo ali, cara, foi emocionante, assim, eu desabei ali, sabe, tirei uma carga, pô, foi incrível. Eu lembro, vejo os vídeos até hoje, meus companheiros vindo me abraçar e tal, pô, foi incrível. A sensação de dever cumprido, né? Foi bom demais. E aí, por que você saiu do Cruzeiro, Fabrício? Muita gente se pergunta até hoje. Não, é problema com a diretoria, né? A gente, na época, eu não tive os entendimentos com o Dimas, com o pessoal, né? Justamente por causa disso, né? O Cruzeiro andando numa assim, meio que caminhando para disputar um rebaixamento, né? E aí eu falava algumas coisas ali e tal, sempre não aguentei ficar muito quieto, sabe? Sempre falava, retrucava. E aí acabou que não renovou. Depois até aí pintou São Paulo. Sim. Né? Na verdade tinha interesse também, eu acho que Internacional também estava nessa, o Corinthians também, o Tite, depois eu fiquei sabendo que teve coisa com o meu empresário, através do empresário, né? O Andrés, o empresário na época, mas assim, o Tite na época, depois que eu encontrei ele, falou que ele tentou também me levar para lá e tal. Então, quase só que assim, era muito difícil jogar lá, né? Porque tinha o... Ralf? Tava bem consolidado, o Ralf e o Elias. É o Paulinho. Então tava bem consolidado lá o time. Falei, não, cara, eu acho que Aí pintou a oportunidade do São Paulo, tava um grande time também e tal. Falei, vou pro São Paulo. Na época o Cruzeiro até tentou aí fazer um contrato, 2 anos e tal, mas não... O São Paulo tinha me oferecido 3 anos e tal, eu já tinha ficado bem chateado também com a diretoria. Falei, cara, sabe, também eu acho que também já deu uma fazer história também em outro lugar e tal. Foi pro São Paulo, mas as coisas não andaram muito do jeito que eu queria lá, não. O que aconteceu lá pra não cara, primeiro que eu cheguei com essa minha lesão no tendão, né? Que foi muito ruim. Eu achei que eu ia sofrer aquilo tudo aqui. Não me arrependo não, viu? Faria tudo de novo. Mas assim, eu achei que essa lesão ia, de repente, parar um mês ali, mas ela virou crônica, né? Atrapalhou até hoje em dia nos meus treininhos aí, eu sinto meu tendão, tenho que cuidar dele. Então isso gerou uma série de tratamentos, de entendimentos lá no São Paulo. Sim. O Leão também não respeitava muito a transição. Eu tratava e ele voltava, eu treinava 2 dias e ele me colocava no jogo. Titular, não sei o quê. Uma vez eu cheguei, até falei pro Casimiro, ô Casimiro, o cara não gosta de você por quê, cara? Pois, sabe, eu ficava até com vergonha do cara, sabe? Porque assim, o cara jogava pra caramba, só que assim, eu sabia que eu tinha condição de jogar ali. Mas eu treinava 2 dias só e jogava no lugar dele. Então eu acabei tendo que pedir desculpa pra ele, sabe? Acabou que às vezes, aí teve uma reunião lá, diretoria, departamento médico, conseguiu ficar um tempão parado, eu fortaleci, falei, vambora, vou voltar. Justamente no jogo contra o Atlético Mineiro, no Morumbi, eu acabei rompendo o ligamento cruzado. E aí, meu irmão, eu tava jogando eu e Casimiro, inclusive, naquele jogo. E aí atrapalhou aquele ano todo, né, cara? No São Paulo você joga nesse elenco que tinha os meninos, né? Tinha o Lucas, o Casimiro, todos surgindo. Luiz Fabiano também tá. Luiz Fabiano chegou, Ganso chegou. Luiz Fabiano era tranquilo? Jads. Tranquilão, cara. Todo mundo tranquilo, todo mundo na dele. Luiz Fabiano eu lembro até hoje, o primeiro jogo que eu joguei com ele, ele uma dura nele, chamei ele, porra, aí no outro dia ele, pô, gostei de você. Eu falei, esse cara vai me dar uma dura. Ele falou, pô, gostei de você, viu? Pô, chegou lá já me dando dura, tal, mandando eu voltar. Eu falei, é isso aí. E o Rogério, no dia a dia? Também, cara, de boa. O Rogério Ceni também tranquilão, né? O jeitão dele, né? Tudo do jeito dele também. Tinha que ser tudo do jeito dele, né? Mas aí, pelo menos você fez parte da Sul-Americana, né? Que foi um título, na época, que muita gente não valorizava tanto assim, né? Mas é um título internacional. Mas o São Paulo mudou esse parâmetro depois que foi campeão dessa Sul-Americana. Porque é bacana, né, cara? A torcida gosta, a torcida é tradição, tá lá o quadro, é o time campeão, o elenco, sabe? É importante, cara, valorizar. A primeira fase é meio chato, mas depois ficam jogos assim, sabor Libertadores, não é, mas é sabor, né? E acho que essa aqui que é da Sul-Americana, a final contra o Tigre, você tava? Tava aquela final lá, o pau torou no intervalo lá, foi só confusão, né, cara? Tem isso também, né, cara? Mas aí eu acho que tem que... Não, nesse naipe não, acho que tem que perder um pouco esse negócio também, sim, né? Esse amadorismo é meio amadorismo, sim, né? Queima filme. Mas foi bacana pra caramba essa experiência, conviver com grandes jogadores, São Paulo também bom, trabalhei com grandes treinadores lá, o Paulo Tuori, mas eu vi momentos conturbados lá, afastado. Como é que foi isso? Não, foi Ney Franco? Foi o Ney Fraco. Ney Fraco... Ney Franco. Tava na beira do campo. Pô, chegou, ele cismou que eu tava
que eu tava... Porque ele não gostava do Rogério Ceni. E no dia que eu voltei a jogar, eu joguei titular e eu fiz até um cruzamento dei uma assistência pro Luiz Fabiano, e no final do jogo o Rogério Ceni falou, pô, não sei o quê, se eu fosse profissional igual o Fabrício, jogava até os 50 anos, e ficou aquela coisa, pô, amigo do Rogério. Cara, aí teve um jogo de quarta-feira, eu eleito o melhor em campo nesse jogo aí. Aí eu fui, tinha jogo quarta-feira, isso foi domingo, quarta-feira, Libertadores. O Ney Franco, pô, vou te deixar de fora, porque jogo é complicado, na altitude, de repente você não tá... Eu já fiquei meio... Um treinador mete essa, irmão. Quando ele quer me poupar, eu falei, tem coisa aí. Cara, aí foram eliminados na Libertadores, aí chegou no outro dia, ele afastou 6 jogadores. Entre eles aí tava eu, Lúcio, cismou, que ele tava com panela lá, com os caras pra derrubar ele. Ainda era Juvenal, aí, né? Era o Juvenal, me afastaram, fiquei puto lá, o Lúcio entrou com o processo, enfim, deu maior confusão. Mas eu fiquei na minha lá, cara, fiquei trabalhando, até porque no contrato lá tava que não podia falar mal do time, eu não tinha visto, né, mas o advogado me falou, olha só, não pode falar mal, porque tá lá no contrato, colocar umas cláusulas lá pequenininhas que eu nem vi. Fiquei lá quietinho e tal, logo depois veio o Autuori, né, cara, aí o Autuori me reintegrou, fez uma reunião comigo e tal, mas ali eu já fiquei bem chateado com o São Paulo, falei, pô... E eu, pô, cara, o jogador tem coração, né, velho? Não é assim. Por isso que essa minha sinergia aqui no Cruzeiro, ela foi muito maneira, com torcida e tal, porque gratidão gera gratidão, cara. Então, assim, tem que saber cobrar, tem tudo uma parada, entendeu? Da minha parte e da parte também dos outros. E no São Paulo aí eu já fiquei muito chateado com a situação e tal, aí voltei até a jogar com o Paulo Autuori, mas aí nessas paradas aí, jogando titular e tal, acabei tendo os entendimentos com um dos líderes lá. Quem? O líder mor. Aí, filho, também. Aí chegou o Muricy, já no primeiro coletivo já me sacou. E aí, no primeiro coletivo ali eu cheguei. E aí, né, o coletivo sempre já chegava. O coletivo, o Muricy lá era assim: chegava, todos os jogadores ficavam reunidos e faltava ele, e sempre ele e o Rogério Ceni chegava por último. Né? Aí vinha, tal, eles conversavam lá com o time, não sei o que, aquela coisa toda. Aí, primeiro coletivo da apresentação, eu já nem no coletivo já vou pro terceiro time. O que aconteceu com o Rogério Ceni? Esse desentendimento? Na verdade, era um posicionamento em área, só que assim, eu tinha recebido uma orientação do Paulo Autuori, treinador, e aí ele queria mudar para outra posição, só que aí falei, vai falar então com o treinador, porque o treinador mandou eu ficar aqui, então eu vou ficar aqui. Eu respeitava o treinador, né, cara? Tem que se respeitar a hierarquia. Aí começou umas tretinhas, além de outras situações também, né, que eu pedi a palavra algumas vezes aí, porque a gente começou numa fase ruim, todo mundo sendo cobrado, e acabei falando umas coisas lá para todo mundo lá que o pessoal não gostou muito, e aí eu também fiquei meio fora, mas eu não fui afastado, mas fiquei fora lá do time, e aí logo depois, né, aí eu acho que 2014, que aí eu precisava jogar, né, ia acabar meu contrato, eu tinha mais um ano de contrato, com São Paulo, e eu falava, pô, preciso jogar, né, cara, preciso estar de volta ao mercado. E aí pintou algumas oportunidades, só que o São Paulo não me emprestou para time da primeira divisão, não podia. Teve alguma possibilidade de voltar pro Cruzeiro? Pro Cruzeiro, não. Teve Corinthians, o Cruzeiro tava engatado, né? Teve Atlético Paranaense na época, teve Sport, mas assim, não podia voltar para time de primeira divisão. E aí o time grande que tinha na segunda divisão era o Vasco. Que era o Adilson, né? Que era o Adilson. E foi bacana também, cara, conhecer um grande clube, sabe, morar no Rio de Janeiro, foi impactante, apesar de jogar de segunda divisão. Sim. Nosso time era um time de primeira divisão, tinha o Douglas, tinha o Rodrigo, o Kleber, tinha uma galera, sabe, e segunda divisão tem que montar time pra segunda divisão, cara, é diferente. Então a gente teve muita dificuldade, aquelas linhas baixas, todo mundo que ia jogar contra a gente, o empate era, pô, imagina, cara, a gente subiu tudo, mas nem fomos campeão, não fomos campeões aquele ano. Você termina o ano lá? Termino o ano lá, Joel, né? Joguei 6 meses, só caiu o Adilson, chegou o Joel. E aí a gente terminou o ano com o Joel Santana lá. Eu jogando, acho que eu joguei 30 e poucas partidas, foi bom. E aí acabou que o meu contrato, né? Acabou o meu contrato. Mas como é que era a estrutura do Vasco na época? Era difícil? Horrível. Então, pô, eu tinha passado por São Paulo, pro Cruzeiro, São Paulo. Cara, quando eu cheguei lá, assustei. Embaixo da arquibancada, sem luz. São Januário? São Januário, cara, assim... Aí treinava no CFZ também, mas era muito mal, sem estrutura. Na época, o Vasco não pagava, né? Eu fui receber depois de 10 anos. Lá eu joguei 6 meses, não recebi. Recebi 3 e os outros 3 recebi agora, depois de 10 anos. Mas assim, não tinha luz, o cara ia lá, cortava a luz. Então eu chegava a tomar banho com lanterna.
padaria horrível, você chegava pra tomar um café da manhã, porra, era sinistro, para ser acostumado time grande, cara, se comendo, se alimentando. Então era muito defasado isso aí, sabe? Hoje é legal o que o Pedrinho tá fazendo lá, é outro Vasco. Já era o Eurico ou ainda era o Dinamite? Era o Dinamite. Então sempre foi assim, aí depois o Dinamite caiu, eu fui cobrar o Eurico falou assim, ó, eu não era o presidente não, vai cobrar do Dinamite, irmão. Como assim? Era o Vasco, pô. É difícil. Era difícil, cara. Mas assim, deu tudo certo, subiu aquele ano e eu conheci o Rio de Janeiro, pô. Lá eu morei 7 anos depois. Foi bom Gostou por isso. Da cidade? Gostei da cidade. Mas aí, Fiquei lá 3 meses. Depois que eu saí do Vasco, eu falei, cara, agora eu vou dar uma parada, que já tava meio... Tava cansado. Comecei a curtir lá eu tava com muito problema no meu tendão, cara. Eu tinha que tratar muito, eu tinha que fazer tratamento com fisioterapeuta. Na época eu peguei o Rato, que era um dos fisioterapeutas, onde o Romário ia, levava esse cara. Levou para os Estados Unidos e tal, no Vasco, ele que aquecia o Romário. É um dos cria do filé. E o cara é top, Felipe Melo, tudo tratava com eles. O Juan, levava direto lá pro Internacional de Porto Alegre e era o meio cara que cuidava de mim pessoalmente lá no Rio. Mas mesmo assim eu não aguentava mais. Eu falei, pô, meu empresário, eu não quero jogar mais, chega de estadual. Vou ficar 3 meses agora descansando, curtindo a minha família, meus filhos estão crescendo. Daqui a pouco toda hora encanador aqui em casa, zelador, eletricista, tá estranho o negócio aqui. Vou ficar um pouco em casa aqui, meus filhos já não estão me conhecendo mais. Parava 2 vezes em casa na semana, na época eu não consertava 2 dias antes. Nossa. Então não parava em casa, meus filhos crescendo, cara, eu querendo passar as coisas pros meus filhos. E aí eu resolvi parar 3 meses, só que eu fiquei fora do mercado, né, meu? Aí nesse meio tempo apareceu Ponte Preta, alguns outros times, assim, e eu falei, Botafogo também apareceu na época, só que eu falei, não... Fui ficando, cara, aí acabou que no segundo semestre apareceu... Quem te chamou? No Joinville. Adilson Batista foi pra lá. E aí me levou, vem ajudar eu aqui, não sei o que. Pô, eu tô parado faz tempo. Tô só treinando aqui, mas mesmo assim me cuidava pra caramba, treinava pra caramba. E aí cheguei lá, cara. Só que era assim, era pra jogar 6 meses no Joinville. Aí eu joguei 3, eu chegava na concentração. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu ia jogar contra os caras. Assim, foi legal pra caramba jogar no União São João. Série B, foi o início da minha carreira, mas depois que você acostuma com os times grandes, que você volta de novo pra um perrengue, estrutura não é a mesma, aí você chegava, eu jogar no Aliança, nos Maracanã, o jogador ficava assim, ó, o que você tá fazendo aí olhando, cara, bora jogar, filho. E assim, a gente roubava a bola, todo mundo se escondia, ninguém jogava, aí na hora aí dava a bola pros caras, os caras, falei, puta, não dá, velho, jogar nesse tipo. Aí acabei jogando 3 meses, pedi pra ir embora. O Adilson foi mandado embora. Quando o Adilson foi mandado embora, eu já liguei pro presidente e falei, pô, eu quero ir embora, presidente. Não, fica mais um tempo aí, cara. Não sei o que, o negócio vai andar agora. Aí trouxeram outro treinador lá, agora esqueci o nome. Na época, auxiliar do Luxemburgo também, esqueci o nome dele agora. Mas aí eu fiquei mais uns 2, 3 jogos lá. E quando o último jogo, eu tendo que fazer coisa de ponta direita, sair com bola em tudo lá. Falei, o que eu tô fazendo aqui, mano? Aí pedi pra ir embora e fui embora. Tava, Marcelinho Paraíba. É que o Joinville subiu depois de muito tempo, e aí só que é difícil, né? Pegar uma Série A... Não, o grande problema é que subiram, e aí os caras se achavam que já eram os caras. Eu cheguei lá, parecia que era tava no Flamengo. Eu era o Joinville, irmão. Os caras achou que já tava tudo... Então, uma panela, uma máfia, o que? Esse cara falou, nossa, tem coisa errada aí, não. E tanto é que caiu e nunca mais voltou, se reestruturou, né, cara? Qual foi o último jogo da sua carreira? Foi contra a Chapecoense. Joinville e Chapecoense. Na Série A. Lá na Série A. E você não... Cheguei lá, tava em último com 1 ponto. Saí de lá, pelo menos, os caras falaram, você foi rebaixado. Fui não, faltava 3 meses e quando eu saí tava em penúltimo. Mas melhorou uma posição. O último jogo da sua carreira, você já imaginava que aquele seria o último ou... Não, simplesmente eu cheguei em casa... Como é que foi a decisão de parar? A decisão de parar foi assim, eu cheguei em casa depois desse jogo aí, que eu acabei tendo que fazer outras funções, porque os caras escondiam, eu acabei tendo que resolver, sair com bola e tudo. Aí se torcida já xinga, você começa a escutar muito torcida, as dores já começam a te perturbar, você não tem tanta disposição para acordar no dia a dia, então quando você não tá totalmente focado, eu falei, cara, acho que melhor parar. E cheguei, liguei lá pro presidente, parei, fiquei lá no meu churrasquinho, 3 meses, curtindo a cidade lá, meus parentes são de lá, nunca tinha vivido por lá, fiquei lá. E falei, não, daqui a pouco, sei lá, a princípio eu vou parar de jogar bola. Falei, presidente, não quero mais jogar bola. Porque ele ficou com medo de eu estar com outra proposta e ir pra outro time. Eu falei, não vou, falando sério, eu vou parar. E aí parei, cara, mas assim, em determinado momento, no outro ano, eu comecei a dar uma vontade de jogar de novo. Mas aí, ao mesmo tempo, não tava totalmente, sabe? Falei...
E fui parando, quando eu vi, vambora. Comecei a surfar pra caramba, lutar jiu-jitsu. Falei, agora pronto, vou virar surfista agora de vez. E aí quando vê, você tá nessa aposentadoria, vai indo. Perde, né, o ritmo depois, né, cara? Depois tem que ter disposição de novo pra fazer tudo aquilo. Foi assim. E agora, veste a camisa da Itatiaia, né? Agora eu virei jornalista. Jornalista não, jornalista tem que ter outro comentarista. Jornalista é faculdade, tem que ter outro nível. Eu sou comentarista, recebendo o suporte das feras, dos jornalistas que trabalham lá. Valeu, Fabrício. Valeu, tamo junto. Obrigado. Parabéns pela carreira. Valeu. É isso, vestindo histórias. Fabrício, bora agora para aquele momento resenha, o nosso quadro. Será que a gente gosta? Resenha? Já passou Quaresma, agora pode. É o nosso quadro sem camisa, em nome de Brucios. Cerveja que é puro malte, que é leve, que é boa demais. Vamos ver se é de verdade. Eita! E aí eu quero que enquanto você autografa as camisas ali, conte uma resenha da sua época de jogador. Tem história boa para contar? Maravilhosa, hein? Pode mandar lá pra casa, filho. Nossa, top. Cara, tem resenha? Sei lá, cara. Que resenha? Tem resenha de Cruzeiro? Concentração? Tem resenha. Pô, mas assim, ó, eu lembrando dessa camisa aqui agora, que eu peguei, manga comprida. As camisas de manga comprida pra mim são as mais bonitas que tem, cara. Acho muito bacana. Até a do Cruzeiro lançou agora, acho maravilhosa. Mas eu não gostava de jogar camisa comprida, cara. Gostava de jogar a segunda pele e de manga comprida. E a camisa de manga curta. Só que quando eu cheguei no Cruzeiro, era padronizado. Ou vai de um jeito todo mundo ou vai de outro. Na FIFA já tava liberado, mas Beneci, vai convencer Beneci, FIFA. Aqui... Rapaz, e era o mesmo tamanho, G, todo mundo G. Uhum. Depois padronizou número e tal, mas no começo era 1 a 11, enfim. E aí eu lembro que a gente foi jogar na Argentina, cara. Todo mundo com essa aí, o Ramires também incomodado. Eu peguei a minha camisa e eu fui e cortei. Eu fui escondido e cortei. Eu entrei pra jogar com a camisa cortada. Caramba, aí no intervalo eu tomei mó dura, tive que trocar, coloquei outra camisa. Eu acho que foi até contra o Boca Juniors. E aí no outro dia teve resenha, cara. Malufão me chamou. Eu tinha cortado metade do patrocínio, velho. Nossa, mas tomei multa, né? Me ferrei, cara. Só confusão, sem pensar, cara. Eu preciso estar leve pra jogar, pô. Eu preciso jogar. Essa me atrapalha. Eu fui lá e pau, cortei. Só que depois no segundo tempo ainda fiz o gol, tá vendo? Manga comprida, soubesse ia jogar manga comprida. Eu não tomei duro, eu cortei o patrocínio, velho. Na época pesou no bolso. Pesou no bolso, filho. Essa daqui merece um especial aqui, ó. Eterno 6x1. E isso aqui é de verdade, tá? E aqui, ó, também eu gosto de colocar isso aqui, ó. Paz nos campos e futebol. Aí, guerreiro. Essa daí tem especial, né, meu? Cara, essa daqui eu vou falar pra vocês. Eu vou contar uma particularidade aqui, ó. Pegamos aquele time do Santos aqui no Mineirão. Neymar, Ganso, aquela turma toda, né? Desse dia aí... Neymar viu uma caneta que eu dei, desse dia ele começou a dar caneta. Vai, busca aí, busca nos stories. Tá dando risada, você é Neymarzete? Vai lá, vai ver. Na hora que eu dei a caneta, o Ganso me olhando assim, ó, num vídeo, o Ganso olhando, falou, nossa, o Wesley veio, tome. Daquele dia ali, por que eu fazia isso? Daquele dia ali o Neymar começou só a querer dar caneta. Aquele jogo ali tem uma situação engraçada, que eu dei uma mãozada no Ganso. E o Ganso veio no pai, eu pá! Na frente do Bandeira, o Bandeira, mas aqui nessa época alguns tinham moral e não passava batido. Pô, aí me cortou o coração, que o Ganso bonzinho, velho, não reclamou, não fez nada. Eu falei, nossa, quase sabe quando o cara não reage? Você vai provocar o cara pra desequilibrar, o cara não faz nada do que ele dá um tapa de luva, né? Pô, tapa de luva me deu, irmão. Aí o caralho, aí eu tô no São Paulo, quem que chega lá? Quem que chega lá no São Paulo? Ganso contratado. Pega 8. Aí pegou minha camisa, lógico, né? Por que o Fabrício tá usando igual a camisa 8? Falei que dá 8. Os caras iam perguntar, Fábio, porque na verdade, assim, eu peguei a 8 lá, mas eu não queria, eu gostava da 25. Só que a 25 era do menino da base lá, na época o Rodrigo Caio. Não, Fabrício, pô, usa a 8. A 8 aqui sempre tem, né, os volantes geralmente usa, tal, mineiro, que usava, não sei o que, não queria. Falei, cara, tá bom, peguei a 8. Rompi o cruzado, só merda. Não dava sorte pra mim a 8. Aí chegou o Ganso, queria 8. Falei, nossa, top pra ele, mas cadê a 25? Não, a 25 agora vai pra você, então. Aí me deram a 25, o negócio deu uma fluidinha, mas aí eu cheguei pro Ganso, ô Ganso, lembra aquele dia lá, ô irmão, desculpa, tal. Era contra, agora é só beijo, sem tapa. História da bola, viu?